Bem, meus amigos, então, boa noite aí mais uma vez e estamos começando mais uma live da nossa terceira semana da pesquisa operacional. Então, hoje será a live do professor Fábio Baldini, né? E a gente vai bater um papo aí sobre inteligência artificial, redes neurais, e acreditem, usando o Excel, né? Então, mais uma vez eu agradeço ao professor Baldini, né? Está sempre aí com a gente, é um amigo incansável, né? Está sempre ajudando a gente. E eu acho que a ideia é essa, né? A ideia de comunidade é essa, né? A gente se unir, a gente se juntar e a gente se ajudar, né? Então, Baldini já foi meu aluno lá no Instituto Militar de Engenharia, agora já apresentou lá o trabalho dele no Ministério da Defesa, lá para o comandante Rademacher, vai dar uma palestra no CIMEP, no Simpósio de Engenharia de Produção, lá com o professor Daniel Moura, né? E é isso, é a gente se juntar, se movimentar e fazer esse conhecimento se disseminar, né? Acho que a ideia é exatamente essa, né? É justamente o espírito aí que o Tiago sempre coloca aí para a gente, né? De sempre contribuir, sempre, né? Propagar o conhecimento e por aí vai. Bem, eu vou compartilhar aqui, então, rapidamente, para a gente dar uma passada aqui. Nem todos conhecem o nosso projeto, né? Então, gosto sempre de fazer esse introito para a pessoa se situar, né? Para quem não conhece ainda a Casa da Pesquisa Operacional. A maioria aqui já é de casa, já conhece, mas é importante a gente fazer essa introdução para os neófitos, né? Então, esse é o nosso site, www.casadapesquisaoperacional.com. Então, lá tem uma série de informações úteis, tem o meu contato do Tiago, né? A programação da Semana da PO, quem são os nossos parceiros, programação das lives, né? Enfim, é como se fosse um hub, né? É o nosso ponto de encontro, é o site lá da Casa da Pesquisa Operacional. E aí temos a nossa programação da terceira semana da PO, está quase acabando, né? Hoje é a penúltima palestra, né? Tivemos aí segunda-feira o Igor falando sobre análise voltória de dados, depois o Antônio falou sobre o método ModTree, ontem o Lucas falou sobre o método Macbeth, foi sensacional, método Macbeth lá do professor Carlos Boni Costa, né? Lá de Lisboa, e hoje temos aí a palestra do professor Baldini, que vai falar sobre inteligência artificial, conjuntos nebulosos e redes neurais. Na verdade, esse foi um trabalho dele na minha disciplina, lá no Instituto Militar de Engenharia. Eu fiquei impressionado com o que ele fez no trabalho e no Excel, e por isso o convidei para ele fazer essa mesma aula, a mesma aula que ele deu lá no IME para a minha turma, né? Foi o trabalho dele de disciplina. Eu pedi para ele mostrar aqui hoje, porque eu tenho certeza que iria impressionar a todos os presentes, né? O que ele é capaz de fazer com o Excel, né? Eu não conheço ninguém, pelo menos, né? Não estou dizendo que não existe. Pode ter gente que saiba mais que o Baldini, mas eu não conheço, né? Se tem, eu não conheço, né? Eu não conheço nenhum avançadíssimo. Como é que é? Não é isso? Avançadíssimo, não? Verdade. Avançadíssimo em Excel. Eu não conheço nenhum avançadíssimo em Excel. Eu acho que eu não conheço nem avançado, que farol avançadíssimo, né? Essa é boa. E amanhã nós vamos fechar com um bate-papo. Vou falar a estruturação de problemas, como é que é o passo a passo
para a gente estruturar um problema, usando a pesquisa operacional, eu e o Tiago, né? Bem, e aí está a nossa rede de parceiros, que não para de aumentar, né? Toda hora o Tiago me manda alguém novo, mas nem dá mais para colocar ninguém, né? Mas então temos aí a comunidade do professor Tiago Marques, né? 50% de desconto para quem quiser estudar estatística lá com ele. O Grupo GEM, 30% de desconto na compra de livros, né? Instituto X, aí, do professor Baldini, o Master Lean Six Sigma, do professor Éder. Quem quiser participar do simpósio de engenharia de produção, tem 25% de desconto. Quiser publicar algum paper lá, apresentar algum paper no CIMEC, deve ser em setembro desse ano, né? Então, essa é a nossa rede de parceiros, exatamente dentro daquele espírito que o Tiago sempre fala, né? Da gente formar um ecossistema de aprendizado, né? Então, é por isso que nós buscamos esses parceiros, justamente para que você aprenda PO, aprenda estatística, aprenda ciência de dados, aprenda a fazer no Excel, aprenda em Python, em R, e essas coisas todas se complementam, e um vai tirando dúvida com o outro, um vai, né? O que um sabe ensina para o outro. Então, a ideia é justamente criar esse ambiente de aprendizagem coletiva, né? Esse que é o espírito da coisa. Todas essas lives, elas são gravadas e disponibilizadas lá no nosso canal no YouTube. Já temos aí mais de 120 aulas de um monte de métodos de PO, né? Método Electre, método HP, método Macbeth, análise notória de dados, caminho crítico, né? Método do caminho crítico, algoritmo de Kruskal. Tem um monte de coisa lá, mais de 120 aulas. É só entrar lá e aproveitar. Tudo de graça. Teoria e prática também, né? Em software point-click, no Excel, no R, enfim. Não, e sempre com mão na massa, sempre com uma abordagem prática. Filosofia a gente deixa para o filósofo, né? Por que o 2 é número par? Por que raiz de 5 é irracional? Filosofia a gente deixa para o filósofo. Aqui é mão na massa, é resolver problemas, é uma abordagem totalmente prática, né? Essa aí foi a nossa segunda turma, né? A turma de grafos, foi uma turma muito bacana. E olha como passa rápido. A gente praticamente faz assim, uma turma mês sim, mês não, né? Um mês tem, e agora em março a gente vai fazer a do HP, e em abril não deve ter, a próxima deve ser em maio, né? Possivelmente. Então, essa foi a segunda turma, e vejam só, já estamos na quinta, né? Então, o tempo voa, né? A gente nem percebe. Que legal. Isso aí é o nosso canal lá no Instagram. Eu sempre gosto de citar o exemplo do Antônio, né? Que começou a interagir com a gente em junho. Quando foi em outubro, ele já tinha 3 artigos publicados, 2 nacionais e 1 internacional, né? Usando o PO. Então, eu fui ali, né? A gente foi conversando, eu fui ajudando, a gente foi estruturando e os artigos foram sendo aprovados. Então, às vezes, a pessoa pensa que é uma coisa tão distante, né? Publicar um artigo, apresentar um trabalho, e não tem nada demais. Esse é o nosso grupo no Telegram, também é um canal de comunicação, e por ali nós avisamos sobre as lives da CPO, as lives lá da comunidade de estatística do Tiago, avisamos também sobre oportunidades de emprego, de estágio, né? Dicas de livro, tiramos dúvidas. Então, eu vou mandar o link, depois que o Baldini começar a dar a aula dele, e aí quem quiser entrar no grupo, fica à vontade. Bem, aí
estão abertas as inscrições para a nossa 5ª turma da Casa da Pesquisa Operacional. As inscrições ficarão abertas de 22 a 26 de fevereiro, ou seja, amanhã é o último dia para quem quiser entrar na comunidade, né? Depois nós vamos fechar, e aí só talvez em maio, né? A nossa comunidade ela não é de fluxo contínuo, né? A gente fecha, fica ali 1, 2 meses fechado, para a gente poder preparar o próximo curso, poder preparar o material, tirar dúvida do pessoal. E aí, daqui a 2 meses, a gente abre novamente, né? 1 mês e meio, 2 meses, né? Amanhã... E só ratificando aí também e explicando para o pessoal também, né? A gente tem conteúdos, né, de todos os cursos, tá? Então, muita gente me pergunta, né? Mas é um curso? Como é que funciona, né? Não é um curso, tá? Já tem milhares de cursos lá, são mais de 50 horas de conteúdo, tá? Então, aí tem como você programar suas férias aí para ficar lá na Casa da Pesquisa Operacional, né? A gente já teve aí vários cursos, né? Tem tudo está elencado lá na página, né? Mas a gente já teve aí método TOPSIS, grafos, tomar decisão sobre incerteza e risco, né, professor Marcos? Então, e agora vai ser sobre o curso vai ser um HP com aplicação em R, né? Vai ser aí mais 10 horas, né, de conteúdo, mestre. Então, vai para 60, né? Vai para 60 horas de conteúdo. Então, é bastante vez que você entra, você tem acesso a tudo que já aconteceu, tá tudo gravado lá no Discord, né? E para frente também, né? Então, no próximo mês, aliás, no próximo mês, quando a gente abrir a próxima turma, você vai ter acesso ao curso também que vai ser lecionado, né? E pode ser qualquer tema de pesquisa operacional, tá? E as aulas são sensacionais. Tanto que eu conheci o professor Marcos na pesquisa de dados, né? E o professor, né, o comandante Marcos, fez um bem passo a passo, assim, e eu me encantei, né, professor? Eu sou um fã seu, né? Com todo o coração. E aí que eu comecei a gostar também, né? Então eu também sou um dos alunos do professor Marcos, também, né? Você lembra, Thiago, que entrei em contato tem contigo, uma paciência de... Nossa, que poucos me professores encantei, têm, né? um Ele pega ali, realmente carinho, né? faz Na passo a mão, passo, né? Faz na mão ali. sensacional, né? É Sensacional, muito legal mesmo, né? assim. Muito obrigado de coração, Muito professor. passo a passo, muito bom. Tem que sair e chegar todo mundo junto, não pode ninguém ficar para trás, né? Então, enquanto tiver um aluno que ainda não entendeu, eu não sigo adiante, eu continuo. A Alessandra está falando aqui, ó, muito bom ser aluno da Casa da Pesquisa Operacional. Muito bom. É sensacional. Maravilha. A gente fica feliz. Então é isso. Então amanhã nós estamos fechando aí as inscrições, né? Então quem quiser aproveitar, só tem aí hoje e amanhã para entrar. Depois só vamos abrir em maio, né? E aí, para quem não conhece, né, esse mundo ainda, o que é PO, né? Caramba, esses caras falam tanto em PO, pesquisa operacional e tal. Então, eu tirei essa definição lá da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional. Então, lá tem a definição, né? Ele fala que a pesquisa operacional ela trabalha com métodos envolvendo programação matemática, simulação, teoria dos jogos, teoria das filas, análise de redes, que são grafos, né? Teoria da decisão. E vejam só que curioso, né? Recentemente, a Sobrapo acrescentou aí no escopo da PO o aprendizado de máquina e a ciência de dados, né? Então, são reconhecidos por sua poderosa capacidade de apresentar soluções efetivas para problemas aplicados, para problemas reais. Então, o que é PO? PO é utilizar matemática para apoiar a tomada de decisão, né? É isso. Pesquisa operacional é isso. O uso da matemática para apoiar a tomada de decisão. Eu sei que muita gente pensa que PO é simplex, né? Mas não é não, galera. Eu tinha essa visão muito errada, né? Porque na minha faculdade de estatística eu só vi praticamente método, porque o professor Antônio falou, né? Método do Canto Noroeste, né?
problemas de transporte, simplex, né? Eu só vi isso na minha faculdade, né? Então, o professor Marcos Santos foi me falando e eu fiquei cada vez mais interessado, né, em conhecer outros métodos e tal. Ele falou, pô, mas existe um mundo de métodos e tudo mais, inclusive a estatística veio. Eu falei, caramba, cara, que doideira, cara. Como é que eu ia imaginar, né? Eu tive teoria das filas, né, dentro da faculdade, mas não se falava em PO, né? Falava que estatística é PO, ciência de dados é PO, é tudo PO, né? Cadeia de Markov. Cadeia de Markov, por aí vai. Né? Pois é, e eu acho que há um desconhecimento muito grande, né, das pessoas. Acho que a gente estava fazendo um trabalho bem legal de conhecer, né, a PO e mostrar que ela resolve problemas reais, né, e pode melhorar o país, né? As pessoas tendo conhecimento desses métodos, as decisões serão muito melhores, né? Eu tenho para os meus alunos, eu oriento toda vez que algum aluno pede para eu ser orientador, né? Professor, o senhor pode ser meu orientador em PO e tal? Eu falo, olha, você vem discutir sexo dos anjos, né? Esse algoritmo é bonito, algoritmo falou com a pessoa errada. Né? Quero que você pegue um problema e aplique um método e proponha uma solução. Né? Esse negócio de, não, qual que é melhor, o método do canto noroeste ou a aproximação de Vogel? Não, a aproximação de Vogel é melhor, porque não é comigo. Né? Não estou dizendo que não seja importante, não. Estou dizendo que não é o meu perfil. Né? Meu perfil de orientador é orientar aplicações, né? Práticas, resolver problemas reais. Né? E aí, dentro desse espírito, eu já orientei já centenas de trabalhos e já tenho com os meus alunos mais de 500 artigos publicados. Legal. Mais de 500. Todos problemas reais das organizações. E aí, usando teoria das filas, usando simulação de eventos discretos, usando método simplex, usando grafos, problema do caixeiro viajante, teoria das restrições, e por aí vai. Né? Professor, eu falo assim que se você sabe PO, você ganha sempre. Né? Então, sim. assim, você quer ganhar sempre, usa PO, ponto. É verdade. Pessoa, né? Sempre você ganha. É muito legal. Então, aí, como... tá bom. PO é utilizar modelos matemáticos para tomar decisão. Então, quer dizer, modelos matemáticos são centenas de modelos, né? Então, eles são meio que agrupados por similaridade, né? Os modelos parecidos são agrupados por áreas. Então, nós temos aí o apoio multicritério à decisão, o curso que nós começaremos na semana que vem, né, do método HP, é um método de apoio multicritério à decisão. Né? Mas são centenas de métodos também de apoio multicritério à decisão. O HP é um deles. Né? Temos aí a teoria dos grafos, que nós já tivemos, a segunda turma da Casa da Pesquisa Operacional. Já estou preparando um outro módulo de teoria dos grafos, mais avançado. Simulação e eventos discretos, foi o curso que o professor Éder deu, né, no início do mês. Simulação com Arena. Teoria das filas. Já coloquei ali, ciência de dados. Ciência de dados está, né? Data Science está aí debaixo do guarda-chuva da PO. Né? Machine Learning. Né? Estatística. Programação matemática, que é o que o pessoal pensa que é PO, né? Só programação linear. E não é. Pois é. Análise envoltória de dados e por aí vai. Eu só coloquei aqui alguns exemplos, só para ilustrar. Mas tem muito mais coisa, né? Tem lógica fuzzy, tem teoria das restrições, tem várias outras áreas que eu não coloquei aqui debaixo do guarda-chuva. Né? E aí é claro que esses modelos nós precisamos processá-los computacionalmente, porque não dá para trabalhar com eles na mão. Né? Até porque, muitas vezes, você precisa realizar centenas de milhares de iterações. Né?
Então, o processamento computacional torna-se mandatório para resolver os problemas. Então, eu costumo dizer, né, que a PO ela se apoia sobre um tripé. Né? Você tem os modelos matemáticos. Para esses modelos te darem um resultado fidedigno, né, um resultado que vai apoiar a decisão, você precisa de dados em quantidade e qualidade. É aí que entra a ciência de dados, né? Para coletar esses dados, para filtrar esses dados, para organizar esses dados, né? Não existe modelo matemático sem dado. Se eu não tiver dado, meu modelo não adianta de nada, né? E aí, esses modelos, com esses dados, eu vou processar computacionalmente, seja utilizando R, seja utilizando Python, Excel, seja o que for, né? Então, é um tripé, né? Modelo matemático, ciência de dados, né? Uma massa de dados e o processamento computacional. E essas três coisas juntas vão me dar um resultado que eu vou conseguir apoiar a tomada de decisão, né? É isso. Boa. Então, sempre coloco, ó, data science, pesquisa operacional caminham lado a lado. Uma não faz sentido sem a outra. E não faz mesmo, né? E de nada adianta eu ter o dado se eu não tenho... o pessoal fala, data science, a regressão logística. Mas bonitão, regressão logística é um modelo de onde? Né? Regressão logística é um modelo da PO, né? Correlação de Pearson, da estatística, né? Está lá na PO, né? Então, são inseparáveis, né? Ciência de dados e pesquisa operacional são inseparáveis. Infelizmente, né? Lamento informar, né? Assim, não dá para saber data science sem saber PO, e vice-versa, né? Eu não sou muito da área de data science, eu não trabalho com, mas eu trabalho mais com modelagem matemática. Mas eu tenho que ficar flertando ali com, né, como é que eu filtro os dados, como é que eu coleto e tal, para poder desenvolver os meus modelos, né? Então, quer dizer, você tem que ter uma, né, você tem que se preocupar em ter assim, uma visão mais abrangente para poder trabalhar, porque não dá para separar a ciência de dados da pesquisa operacional, né? Então, se você trabalha com data science, certamente você trabalha com vários modelos da pesquisa operacional e nem sabia disso, né? Mas, então, agora estão sabendo. Pois é. Uma coisa que eu achei muito legal foi um curso que eu fiz da Multivero com o professor Fávero, né? E ele abriu, né, ele abriu uma planilha Excel, o Baldini que vai gostar. Ele abriu o Excel, né? E fez todos os modelos, né, de regressão linear, de regressão logística, ele fez, usando o solver, né, do Excel, e por otimização normal que a gente vê em pesquisa operacional, né? Então você vê que a raiz realmente é pesquisa operacional, é otimização, né? Você fazia ali a verossimilhança, tudo mais, né? Todos os métodos de estimação ali, cara, é pesquisa operacional, entendeu? No outro dia eu vi uma menina falando assim, vou dando um curso, Analytics e tal. É porque assim, são umas modinhas que aparecem em um nome. Analytics. Aí eu fui assistir o curso lá no Analytics, ela fazendo correlação de Pearson. Falei, caramba, era isso que era Analytics, correlação de Pearson? Uma correlação... É o raio gourmetizador, né, professor? Falei, nossa, mas é mais um nível avançadíssimo, né? Ela também é avançadíssima de analítica, né? Correlação de Pearson. Né? É o que eu falo, pessoal, o importante é dominar o conceito, né? Dominar a estatística. Estatística, então, quem não sabe, estatística está morto, né? Tem que ir correndo lá para a comunidade do Tiago, né? A estatística ela é o pilar de sustentação da pesquisa operacional, né? O pilar é a estatística, né? O cara tem que saber. Você pegar lá o livro do Philip Morris, assim que acabou a Segunda Guerra, 95% do livro é só estatística.
teorema de Bayes, probabilidade condicional, tudo estatística. Eu arrisco a dizer ainda da ciência como um todo, né? Porque você não consegue provar, né, cientificamente alguma coisa se você não sabe, não tem a menor noção de estatística, né? Como é que você vai fazer um teste de hipótese ali, comprovar a significância do que você encontrou, né? Exatamente. Então você tem que saber estatística, né? Aí as pessoas ficam preocupadas, né? Falam assim, poxa, mas será que eu tenho que ser matemático para estudar PO? Será que eu tenho que ser estatístico, igual o Tiago? Será que eu tenho que ser engenheiro? Será que... Não é nada disso, ó, né? Não é nada disso. Esse livro, esse cara aqui se chama Philip Morris, e ele era o cara que era o chefe do grupo da PO nos Estados Unidos. E aí, quando a guerra acabou, ele compilou todos aqueles métodos num livro. Eu até tenho esse livro, se alguém quiser emprestado, Métodos da Pesquisa Operacional. Tudo que foi utilizado na guerra, ele compilou num livro, né? Compilou nesse livro. E aí, olha o que ele diz aqui, ó, logo no início do livro. Me parece que o trabalhador, né, a pessoa que vai trabalhar com pesquisa operacional, does not need to be a specialist in any particular branch of science. Ou seja, ele não precisa ser um especialista em uma área particular da ciência, né? Ele, no entanto, precisa ter uma certa experiência com pesquisa natural, e ele pode ser um biólogo, um físico, um matemático, ou um trabalhador de qualquer outra área da ciência. Então, quer dizer, qualquer um pode utilizar a pesquisa operacional. Ela é totalmente multidisciplinar, né? Eu sempre cito o exemplo, quando eu estava fazendo mestrado em 2010, lá na UFRJ, na minha turma havia uma psicóloga fazendo doutorado em PO, né? Uma psicóloga. E em dezembro do ano passado, 2020, eu participei de uma banca de doutorado que, na defesa, era uma pedagoga, que usou um modelo de PO lá no sistema de ensino e tal, né? E usou os modelos matemáticos da PO lá na educação, lá na área, né? Lá na área dela. Então, quer dizer, então é a máxima aqui da nossa comunidade, né? O nosso lema. A pesquisa operacional é para todo mundo, né? Seja biólogo, seja pedagogo, seja nutricionista, engenheiro, PO é para todo mundo, né? Bem, então é isso. Eu já falei muito. Então, eu gosto de fazer esse avant-première, né? Para contextualizar, né? Para situar o pessoal, porque às vezes entra um ou outro que nunca escutou falar o que é PO, né? Então, cara, pesquisa operacional, né? o que é isso? Vai me operar? A gente tem que fazer esse trabalho, né? Operacional o quê? Vai fazer operação no coração? Pois é. Então eu explico o que é pesquisa operacional, né? É modelagem matemática para apoiar a tomada de decisão. E aí a computação entra aí, né? A ciência de dados, a computação entra aí nesse pacote também, tá? Então, mais uma vez, professor Baldini, muito obrigado, né? Imagina. E vamos lá, vamos falar sobre inteligência artificial. Pessoal, primeiramente, eu quero agradecer ao grande comandante mestre Marcos, né, professor? Obrigado de coração, né? Acho que hoje estou onde eu estou devido ao professor, né? A gente fez 2 patentes, né? A gente conseguiu 2 patentes, submetemos várias outras, né? Muito agradecido de coração, Tiago também, né, mestre Tiago, né, por passar o contato do professor Marcos, né? Eu sou um fã, né, de carteirinha do professor Marcos, né? Muito agradecido, professor. E essa aqui vai ser uma apresentação, né? Muito agradecido. Eu vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial, particularmente sobre 2 métodos, né? A inteligência artificial, na verdade, eles querem até mudar o nome para inteligência computacional. Existem vários também métodos, né? Existem centenas também, e aqui eu só vou mostrar 2, né? Vou primeiramente falar sobre um pouquinho de conjuntos nebulosos, o que é o conjunto nebuloso, o que é o fuzzy, né? E depois um pouquinho de redes neurais e como aplicar o redes neurofuzzy, como fazer essa vinculação entre os dois, né?
Então, muitas vezes eu começo já direto, mas muitas vezes as pessoas têm curiosidade quem eu sou, né? O que eu faço e tudo mais, né? Então, eu sou Fábio Baldini, eu tenho tatuado o X no Excel no braço, para vocês terem uma ideia, e tão viciado que eu sou em Excel. eu sou professor de Excel desde os 15 anos de idade, por incrível que pareça, comecei novo, né? E daí eu comecei a fazer várias coisas, palestrante da MVP Conf, quem conhece, né, o maior evento dos MVPs do América Latina. Eu já palestrei em 2019, 2018, 2019, 2020 agora, a gente fiz 3 palestras lá. Eu hoje inicio projetos de 8 bilhões de reais, tudo no Excel. Também fiz com o professor convidado, da professora Denise Tsunoda, a professora doutora Denise Tsunoda. Enfim, né, tem as patentes do professor Kitten, vocês podem clicar lá, não sei se vocês estão enxergando. Vocês podem clicar aqui, direciona, você pode baixar os arquivos, testar, validar. Nossa, foi muito bacana. Também tem minha experiência profissional hoje, né? Então, hoje eu atuo como coordenador de pesquisa e desenvolvimento de ferramentas de gestão de projetos. Então, a gente tem um projeto bilionário. Quais são as melhores ferramentas, quais são as melhores estratégias, isso tudo no Excel, né? Então, as pessoas falam, nossa, mas Excel consegue fazer tudo isso, né? E também eu tenho um outro blog, né, que é o fabiobaldini.com.br, tem todo o material ali que vocês podem estar estudando, tudo no Excel. O professor Marcos, o professor que na verdade, trouxe para esse vício, né, dos métodos multicritérios, são maravilhosos, né? Então, comecei a estudar a parte, na verdade, né? E, enfim, vocês têm muita coisa para poder estudar, mas vamos para o que interessa. Eu vou estar falando sobre 2 momentos, um momento mais teórico, né, para vocês entenderem mais ou menos o conceito, né? E depois mão na massa, né? Então eu vou mostrar passo a passo, igual o professor Marcos vou lhe copiar o seu método que eu acho sensacional, né? Pegar na mão, né? Um por um, né? Eu agradeço de coração, né? E depois nós vamos estar mostrando isso no Excel, né? Tanto uma aplicação rápida de fuzzy na parte de bolsa de valores. Depois nós vamos para redes neurais, depois nós vamos voltar para um pouco de fuzzy para vocês entenderem onde a gente pode aplicar, né? Então, quando eu estava fazendo mestrado lá no LACTEC, Instituto LACTEC, do professor doutor Alexandre Aoki, né? Então, ministrou o que é o fuzzy sets, né? A gente vai estar convertendo as variáveis, vamos por variáveis cardinais em variáveis linguísticas, é bem interessante. Então, em 1965, Loftus AD publicou o fuzzy sets. É bem bacana, depois eu vou separar por partes, vamos mais para frente. Depois, em 1974, Landani fez as regras de relações difusas, complicou mais um pouquinho. E depois, para sacramentar, foi o Takagi Sugeno Kang, né, que ele fez um método bem sensacional. Mas, vamos lá. Então, vamos passo a passo. Então, o que é o conjunto nebulosos, né? E muitas técnicas utilizam controle moderno de simulação computacional. Se eu tiver um pouco rouco, pessoal, só peço desculpas, que hoje foi um pouco puxado lá, né? Então, assim, geralmente, a gente não precisa necessidade de analisar sistemas humanísticos. Então, não utiliza somente variáveis quantitativas e tem uma alta complexidade. Então, assim, hoje eu falo para vocês o seguinte, como que está o tempo hoje? Tá bom, né? Mas o que é o bom, né? Então, existe muita subjetividade no que é o bom. É aí que o fuzzy vai nos ajudar a conseguir traduzir o que é bom para mim e bom para todo mundo, né? Então, hoje nós temos a teoria clássica dos conjuntos que todo mundo conhece, né? Então um conjunto de 1 a 10 pertence a um grupo, né? Só que eu falo para vocês, tá, mas e se a temperatura da água está quente? Não, está quente. Mas eu consigo alocar a variável quente dentro de um range, dentro de um número único, né? Da clássica. Então, o quente para mim é 10 graus, né? Então, ou 30 graus, né? A gente não consegue fazer essa associação muito clara quando a gente está utilizando a teoria clássica dos conjuntos. Então, geralmente tem aquela função degrau, né? Então, vai lá, vamos por assim, vou me aposentar acima de 65 ou abaixo de 65, né? Mas o difuso não. O difuso eu consigo pegar um intervalo e fazer várias combinações muito legais. Vou estar mostrando 2 aplicações bem bacanas no Excel, sem VBA, sem programação nenhuma, direto mesmo, né? Então, né, professor, tem uns avançadíssimos, né? que falam que são avançados em Excel, PO, né? avançadíssimo em PO, né? É muito engraçado. É muito bacana isso.
Também daí começaram a colocar vários critérios aí dentro. Então, a gente vai começar a entender mais das variáveis humanísticas, né, variáveis linguísticas, e começaram a colocar graus de funções de pertinência, né? Então, função de pertinência, ele pode pegar numa ponta e pegar numa outra, né? Então, eu posso pegar num triângulo, vou até pintar aqui um pouquinho, né? Cadê o laser point? Eu posso pegar numa ponta aqui, numa classificação, e eu posso pegar numa outra ponta também, que eu tenho dois conjuntos ali, por isso que é chamado ali, né? Já vou mostrar o porquê. As operações também, intersecção, união, enfim. O grande legal desse método, do fuzzy, porque a gente pode estar utilizando várias linguísticas. Então, o que é frio, alto, baixo, né? Por isso que o termo é nebuloso. Então, o que é, vamos supor assim, uma água fria, né? O que é quente para mim é quente para você? Aí que a gente consegue aplicar isso em regiões difusas, que a gente chama, né? Então, um intervalo do frio que seja da -12 até 28, um exemplo. Então, o morno ele vai de 26 aqui, um exemplo, até 38. Então, a gente consegue determinar áreas que sejam, não sejam, vamos por as binárias, né? Ou é ou não é, vamos supor. Então, quer dizer que o frio vai do 15 e o muito frio vai no 15 e o frio começa a partir do 15. A gente não precisa disso. A realidade humana é totalmente diferente da realidade binária, né? Da teoria clássica ali, né? Ou é ou não é, né? Então a gente consegue ter essa parte difusa aqui, por isso que é chamado de conjunto difuso ou região nebulosa também, né? Então, que nem ali, vamos supor, a gente quer pegar conjuntos das pessoas altas, né? Você vai falar, pô, mas o que é alta, né? Ou então um conjunto de pessoas muito altas, um pouco altas, mas não tão altas, né? Sempre aqui o totozinho, né? Que é só um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? Então, nós brasileiros temos muito essa particularidade de um pouquinho só, né? Então, eu acho isso fantástico, né? Da nossa cultura, né? E isso, imagina jogar isso para um software, né? O software, eu quero um pouquinho mais, né, calibrado. Pura, não é tão simples assim a gente converter essas variáveis, né? Então, aí que a gente começou a colocar regras de produções, tudo mais, a gente começou o fuzzy, né, lá em 1965, no Office AD, né, professor AD. E aí que o Mandani deu uma potencializada, né, nessa parte de regras de produções, bem bacana. E depois Mandani, que começou a colocar inferência, maximização, minimização, várias condições lá dentro. Eu já vou passar um pouquinho rápido por essa parte que é bastante, vamos por assim, o axioma do problema, né? Então eu vou tentar chegar no passo a passo, né, na mão na massa, que fica muito mais simples de entender, né? Então a gente consegue converter variáveis qualitativas para quantitativas. Nossa, é muito legal. E uma coisa muito importante, pessoal, se vocês forem estudar o fuzzy, sempre é um método do centro da massa ali, não é a média da minha saída. Então eu vi muitos artigos que falam, pega a média da minha figura geométrica, né? Então não é a média. Então realmente é centro de massa ou baricentro, né? Então vocês vão ver muita literatura centroide, só que centroide é com massa, né? Então tirando massa, a figura geométrica seria baricentro. E para ficar mais fácil para o entendimento do mundo é o centro de massa, né? Então se eu colocasse como que ele fica equilibrado ali para você, a tua figura geométrica ali, né? Isso o professor que deu aquela palestra também sensacional lá, de fuzzy, né? Até internacional lá, nossa, deu um exemplo muito legal sobre isso também, né? E para finalizar, o modelo Takagi Sugeno Kang, que é o modelo mais complexo, né? Então, o que diferencia do modelo do Mandani? O Mandani ele pega o mínimo de todos e o Takagi Sugeno Kang ele faz a média dos mínimos. É bem bacana aqui. Eu vou estar mostrando isso visual para vocês que vai ser bem show de bola. Então tem todos os passo a passo aqui, né? Então como é que seria? Então o fluxograma do fuzzy, dos conjuntos nebulosos, a gente tem as grandezas de entrada. Então vamos pensar lá, tá 17 graus. Nós vamos estar convertendo isso para o fuzzy, né? Então tá, ele é alto, ele é baixo, é quente, ele é frio, seja o que for. Nós vamos estar colocando variáveis ali junto com os graus de pertinência. E depois nós vamos colocar isso numa máquina de inferência, vamos pegar nas bases, vamos fazer uma relação com a matriz humanoide, que aí nós vamos estar utilizando um caso de bolsa de valores, né, como fosse um robô de compra e venda de ações, para facilitar o entendimento. E depois nós vamos fazer a conversão do fuzzy para escalar, e depois sai uma grandeza de saída. Então vamos supor, digamos, eu tenho lá Petrobras e eu tenho barril de petróleo,
como é que eu compro ou vendo ações? Isso que ele vai nos dar, vai dar toda essa direção que a gente consegue estar fazendo com 2 entradas e uma saída muito sensacional. Então, nesse caso aqui, vou mostrar passo a passo, mão na massa, que nem o professor, o comandante Marcos, né, sempre nos ensina que eu estou até, professor, com licença, né, eu sou seu fã, estou roubando né, o teu passo a passo aqui, né, o teu método, que eu sou, né, até apaixonado, no bom sentido, né, sempre no bom sentido. Então, um exemplo aqui. Então, a gente pegou a ação da Petrobras hoje, né, R$28, sei que está lá 24, baixou, está 28, voltou, enfim. Então, a gente vai definir as 5 áreas dele. Você pode definir quantas áreas você quiser, eu gosto de deixar um pouco complexo, mas não tão simples. Então, vamos supor, eu vou colocar lá muito barato, neutro, caro e muito caro. Só que a ação hoje está 28, ele vai pegar aqui no neutro e vai pegar um pouquinho no barato ali, ó. Então, por isso que ele vai pegar nos 2 ali. Então, por isso que é chamada essa área que ele pegou os 2 pontos ali de conjunto difuso. E cada pontinho que você está vendo aqui, eu chamo ele de grau de pertinência. Então, nós vamos fazer o cálculo aqui, quantos por cento ele pegou aqui na minha barra aqui de 0 a 100, aqui no meu intervalo de 0 a 100. Usa AD veio aqui para o Brasil na defesa de doutorado do meu professor, o professor Dr. Alexandre Aoki, ele falou, olha, o único comentário que ele falou não é 0 a 100. Então, aqui você pode colocar qualquer escala que você achar mais adequado. Então, geralmente a gente coloca de 0 a 100, para que depois você pode pegar a escala e multiplicar pelo que você achar mais adequado. Então, a mesma coisa do barril de petróleo. Então, eu vou fazer praticamente uma combinação de barril de petróleo e ação da Petrobras. Também, mesma coisa, muito barato com outro cara. Muito caro aqui é um exemplo bem fictício. R$20, ele vai também pegou um pouquinho no barato e um pouquinho no neutro. Então, pegou mais ou menos ali no barato e mais ou menos no neutro. Voltando lá para a ação da Petrobras, das R$28, eu vou calcular. É daí que vem as regras trigonométricas, né, que a gente aprendeu lá na segunda série. Você olha, puta, agora eu vou utilizar. Agora nós vamos utilizar. Então, pegando a regra trigonométrica, eu vou lá pegar, quer dizer que, então, na hora que ele bateu nesse ponto aqui, nos R$28, no meu ajuste aqui do neutro, vai me dar 25%. Quer dizer que ele vai me dar o grau de pertinência de 25%. Vamos guardar esse valor. A mesma coisa ele pegou no barato ali, ó. Então, vamos até tracejar na mesma cor, cinzinha e amarelinho ali. Qual que é o número que ele pegou? 6,25, na verdade, arredondei para 6 ali para a gente. Também vamos pegar esse valor ali para a gente. A mesma coisa vamos fazer para o barril de petróleo, para o Brent. R$20, vamos ver, bateu ali no laranjinha, para onde que ele foi? Dá 46%. Bateu ali na minha área neutra, né, que seria minha área amarelinha, pegou ali e ele vai pegar 19%. Você vai falar, tá, mas o que eu faço isso? Né? Então, eu vou lá, pego lá. Então, 25% eu coleto essa informação aqui do neutro e 6% eu coleto essa informação do barato do Petri 4. A mesma coisa eu faço no Brent. 46% do barato na laranjinha aqui e no amarelinho neutro ali. Então, para a gente fazer o cálculo do Takagi Suki no Kang, que eu acho isso muito sensacional, vamos estar fazendo a combinação elas com elas mesmas. Então, vamos só duplicar o barato, neutro. Vamos pegar aqui o 25%, vamos colocar em comparação entre as duas ali, né? Vou colocar um neutro aqui em relação ao barato e vou colocar um neutro em relação ao neutro, os 25, o 6 em relação ao barato e o 6 em relação ao neutro ali. Então, qual que é a diferença do modelo de Takagi Sugeno Kang para o modelo Mandani? O modelo Mandani simplesmente ele vai pegar a menor de todas aqui. Então, ele pega os 6% e acabou, né? Mas como eu gosto de complicar as coisas, né? Eu gosto das coisas mais complexas, né? Nós vamos estar identificando o que eu faço com esses mínimos entre eles aqui. Ah, professor, mas por que eu pego o mínimo? Porque o método pega o mínimo, né? Enfim, né? Então, se você achar que quiser fazer uma nova teoria e pegar o máximo, ou a média, enfim, você pode achar o que for mais adequado. Mas a pergunta é, eu achei os mínimos, até agora entendi, mas o que eu faço de saída com eles? O que eu faço com esses valores mínimos aqui? Aí que nós temos que usar o quê? A nossa matriz humanoide. Então, eu vou pegar minhas 5 variáveis, como fosse, eu vou comprar muito, eu compro, faço nada, vendo muito. Faço uma tabelinha de que, se o meu barril de petróleo, o meu barril de petróleo lá do Brent, estiver muito barato, e tiver minha Petrobras muito barato, se tiver naquelas duas áreas, o que eu faço? Eu compro muito. Então, se está barato, eu vou comprar, né? Se tiver muito barato e barato, também compro muito. Mas se tiver muito barato e neutro o barril, opa, já é um alerta para eu saber que não posso, né, vamos por ir com tudo na compra da ação. E assim a gente fez sucessivamente nos outros critérios. Então vamos supor, se tiver muito caro a Petrobras, se tiver muito caro o barril, ele vende muito.
Então, é o princípio básico da bolsa, né? Comprar na baixa e vender na alta. E a gente consegue fazer essas combinações de saídas bem de maneira elegante, isso no fuzzy. Então, vamos lá pegar só um exemplo aqui, Brent e Petrobras. Então, só vou rabiscar aqui, peço até licença aqui. Então, Brent, barril, ele está barato aqui, né? Barato. E o meu aqui, Petrobras, aqui, ele está neutro. Então, Petrobras, ele está neutro aqui, ó. Então, a combinação entre eles, se a gente for pegar os dois aqui, vai me dar o neutro. Por isso que o neutro foi colocado aqui, ó. Vamos pegar essa compra aqui, ó. Então, se eu tiver muito barato Petrobras, deixa eu só limpar aqui para a gente entender mais um exemplo. Então, vou apagar aqui. Beleza. Então, se eu pegar ali o próximo exemplo, pegar lá o barato, Petrobras, e o barril de petróleo barato, então vamos fazer a combinação entre eles aqui. A matriz vai falar o seguinte, compra ação. Então, eu coloquei aqui compra ação. E assim, sucessivamente, a gente faz isso de maneira bem legal dentro do Excel. Tudo bem? Então, deixa eu só apagar aqui, se eu tirar aqui, laser point. Vamos continuar. Então, feito isso, peguei lá as minhas 4 variáveis de saída, meus mínimos, na verdade, e eu vou estar desfasificando. Então, como eu fiz meu barato, caro, muito barato, barato, neutro, caro, muito caro, agora eu vou fazer outras variáveis de saída. Seria vende muito, vende, neutro, compra, compra muito. Como fosse o valor negativo, ele vende, e o valor positivo, ele compra. Mas o que eu faço com esses neutros, com essas variáveis de saída aqui, né? Então, eu pego lá 25%, eu vou na minha escala 0 a 100 aqui, 25, faço um tracejadinho. Opa, ele parou no neutro aqui na minha combinação neutro. Então, eu pego meu triângulo neutro, você pode ser um sigmoide, pode ser outras funções aqui. O triângulo é legal porque você consegue calcular muito mais fácil, né? E 99% dos artigos é triangular à base do fuzzy também. Então, é legal para você já poder estudar também. Então, eu vou pegar essa área aqui do meu trapézio aqui, ó. Então, essa área do meu trapézio, vou marcar lá aqui bonitinho. Eu vou para a minha segunda variável. Então, 19%, vou também fazer o rabiscar ali. Ele parou no neutro também. Então, vamos lá. Neutro aqui, vou fazer mais uma área aqui. A terceira variável, 6% também neutro, né? Deu para ver que ele foi muitas variáveis para o neutro aqui. E o compra, 6% também. Olha lá, foi uma área compra. Então, qual que é o método Takashi Sugiya no Kang? Seria o seguinte, qual seria o meu centro de gravidade dessa figura? Isso que é o legal. Aí, que nesse caso aqui, olha lá, ó, deve ser calculado entre a média dos centroides, do centro da gravidade. Saiu 2. Olha só que legal, ele passo a passo ali, né? Depois eu vou mostrar ele no Excel. Então, um exemplo que se o barril lá estiver começando a ficar muito caro, ele já começa a sair as ordens de compra ali para a gente. Mas se começar a ficar muito barato o barril ou a Petrobras ali, digamos que esteja fixa o barril e a variável da ação esteja variando, né, esteja oscilando, ele começa a fazer a compra e a venda de ações muito legal. Isso pode fazer um Czinho lá, como fosse variáveis, né, como fosse pontos, como fosse a compra a partir de 10 ações, venda a partir de 10 ações de acordo que você está recebendo as suas variáveis de entrada, né? Então, está aqui um pouquinho complementar, um pouco das referências ali, né? Vou mostrar agora um pouquinho do Excel, que esse Excel todo mundo acha que eu faço isso por VBA, né, professor? Eu não, né? Tem todo aqui o Excel que eu falo lá para o pessoal aqui. Então, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Então, você pode estar mexendo ali, ele vai fazer todo o cálculo automático ali para vocês. Então, por isso que é muito importante, pessoal, vocês aprenderem Excel, né? A matriz humanoide aqui em cima, que eu fiz toda a combinação aqui para gente. Então, às vezes a pessoa fala, eu sou Excel... Você pode só aumentar um pouquinho aqui. Sou seguida. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Aqui. Olha lá. Melhorou? Opa, valeu, obrigado, hein? Então, esse aqui é o Petrobras, né? Eu estou mudando aqui minhas variáveis de entrada e saída. Digamos, vamos pegar aqui a Bolsa de Valores mesmo, né? Cadê aqui? Deixa eu só jogar aqui para baixo. Beleza. Então, subindo e baixando ali, ó, ele vai mudando tudo automático. E tem todas as fórmulas aqui, que é bem bacana. Você pode ir lá ver as funçõezinhas, tudo no Excel, você define, né? Como que... Olha lá, o tangente, né? Nossa, você usa uma fórmula de tangente, uso, né? Está em inglês aqui, mas você vai ver que nem eu falo com o professor, né? É sentar a bunda na cadeira e fazer na mão, né? E daí eu fui apresentar isso para o meu professor do mestrado. Ele, né? Ele falou, não, é a média dividido por 2, né? Ele falou, não, professor, o senhor está enganado, né? Tem um
leve desvio aí, né? Daí eu provei matematicamente que seria o centroide da massa e não a média do trapézio, né? Daí que eu falei, pô, meu carnaval foi só fazendo esse fuzz que levei 7 dias para montar dentro do Excel, que depois que monta fica simples, né? Mas só que até você montar, né? Tanto que, só para vocês terem uma ideia, meus alunos, né, do nível Master, né, que seria o nível 3, seria um nível muito mais avançado aí dos cursos hoje tradicionais do Excel. Se ele não fizer o fuzz, ele não pode nem fazer a prova, pra você ter uma ideia. Então, foi casos muito legais, cases muito legais que os alunos me propuseram aqui, né, como fosse, eu vou fazer quanto tempo na grelha eu preciso colocar. Só que quais seriam? Eu falei assim, tá, mas quais são as variáveis de entrada, né? Então, a variável de entrada é o seguinte, o cliente lá pede qual o tamanho do hambúrguer, né? E qual que é o ponto dele, né? Muito passado, que era o ponto, e eu quero uma gramatura de 500 gramas ou 300 gramas. Então, ele coloca lá as variáveis, tanto se ele está no ponto que ele quer, e também a outra variável de gramatura, sai quanto tempo na chapa tem que deixar o hambúrguer. Se vai 1 minuto, 2, 3, e foi muito legal, que eu falei, caraca, que legal, né? Tem outro aluno também, que os alunos, né, são fabulosos, né? Quanto tempo de gelada, quanto tempo de ficar na geladeira a cerveja dele. Eu falei, porra, você quer me matar do coração, né? Ele, não, professor, mas olha só, né? Eu falei, pô, bicho, tem tanto exemplo que você pode utilizar, você vai usar esse, né? Não, que vamos por quantas pessoas na festa, né? Ele olha assim, né? E qual tipo de bebida, né? Eu falei, porra, meu, você tá. Não, é verdade, professor, né? Eu falei assim, quantas pessoas na festa e quantas bebidas vai beber e quanto tempo tem que deixar pelo calor, né? Vamos por transferência de calor, você consegue saber quanto tempo tem. Eu falei, porra, meu, você quer, né? Você quer matar do coração, né? Mas eu fiz, né? Eu falei, tá bom, né? Enfim, né? Ele foi fazer a prova e passou, né? Eu falei, não, tudo bem, né? Foi aprovado, né? Enfim, né? Legal, pessoal, até agora do Conjunto Nebulosos. Tem alguma pergunta? Tem algumas dúvidas? Eu falei, porra, professor, mas você fez isso na mão, né? Passo a passo, né? Sim, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ir para o próximo Redes Neurais e depois eu vou mostrar onde que encaixa a Redes Neurofuzzy e depois eu vou mostrar um outro exemplo de fuzzy, que é possível utilizar o fuzzy, não nessa parte tão complexa, na verdade, mas um fuzzy também pode ser aplicado em atributos simples, né? Porque a gente vai falar lá, a minha variável ela é alta, né? Então, mas o que é o alto para vamos para o Excel ou para o algoritmo, é um exemplo, né? Mas vamos para a segunda parte aqui das redes neurais A gente artificiais. teve um comentário aqui, ó, do Leandro de Matos. Ele falou, muito interessante, acho que dá para aplicar em previsão de demanda e programação de produção, acho. Sim, com certeza, com certeza. Eu teve um aluno meu que ele fez isso. Ele fez a calibragem da máquina dele, né? Então, a variável de entrada era ar e a variável de saída era a quantidade de produtos. Ele fazia um ajuste na máquina dele que sempre dava problema e tinha que ficar esse ajuste matemático e nunca achava uma variável que tinha que acontecer. E daí ele colocou esse ajuste, vamos para ou a peça um pouco alta, né? A peça um pouco baixa, né? Então a peça tem uma densidade maior, densidade menor. Nossa, ele falou, professor, você salvou minha vida sem saber que você salvou minha vida. Eu falei, nossa, que legal, né? Eu acho que é o nosso intuito, né? Você parte para poder ajudar um pouquinho, né? Então, pessoal, agora vamos para redes neurais artificiais, é bem legal. Enfim, vocês verem muito esse negócio aqui, né? E eu tenho uma dificuldade muito grande, não sei se é a dificuldade de vocês também, de pegar a literatura e tentar traduzir o que está na literatura. Então, eu via muito essa imagem aqui em vários artigos e tal. Eu falei, porra, mas não entendi nada, né? Eu falei, o que eu vou fazer? Entrada, peso, soma, função de transferência? Não entendi, né? Bolhufa nenhuma, né? Eu falei, não, e deixa eu entender. Vamos lá, né? Eu quero tentar explicar isso passo a passo, dentro do Excel, porque eu amo Excel, né? Enfim, para a gente estar aplicando isso de maneira bem mais elegante, né? Que eu falo. Então, vamos lá. Como é que funciona as etapas do backpropagation? Então, seria o seguinte: a primeira nós vamos definir as entradas, depois nós vamos definir os pesos, nesse caso nós vamos começar com 0, vamos colocar a função de soma, vamos colocar a função de ativação, vamos validar os resultados, se o resultado é igual, nós vamos atualizar, se for diferente, vamos atualizar o peso, e, pessoal, nós vamos fazer isso passo a passo, isso é bem legal, por isso que, assim, eu tenho uma dificuldade quando você olha lá o artigo, um monte de somatórios e tal, e peso, você olha, putz, não entendi nada, né? Então, vamos pegar na mão, um a um, e vamos tentar entender passo a passo como é que funciona, né, o backpropagation, a rede de
de propagação ali, que ele vai se atualizando a cada interação. Como fosse um loop ali, né? Função de ativação, o que seria uma função de ativação, né? Então, vamos estar utilizando essa imagem aqui que eu acho mais elegante aqui, né? Então, nós vamos ter nossas variáveis de entrada, nossos pesos, vamos fazer uma multiplicação aqui, vamos sumarizar, vamos fazer a sumarização desse cara e vamos utilizar uma função de ativação. Vou mostrar um pouco de quais são as funções de ativações. Primeiro, um degrau, é ou não é o binário, né? Está dentro do meu conjunto? Ele é acima da... Ele acertou? Sim. Não acertou? Não. Zero. Né? Isso é a função degrau bem simples, bem direta, né? Um Czinho já resolve. A função sigmoide, podemos ter um intervalo, né? Sigmoidal ali, bem legal também. Podemos pegar uma tangente hiperbólica, a gente vai aumentando a complexidade, né? Só que para entender para o aluno, a gente começa mais simples, depois nós vamos aumentando a complexidade. Depois tem outras funções de ativações, que é o Relu, o Softmax, que tem até uma aplicação no YouTube bem legal do Iris, como é que ele consegue aprender no conjunto de amostragem da resposta de uma função não linear. Muito legal, se vocês puderem ver essa aplicação do Relu e Softmax dentro do Excel, combinado lá com o Solver, é muito show de bola. Mas vamos utilizar o degrau para entender bem passo a passo, bem simples, na verdade, que você entendeu simples, você pode ir para os modelos mais complexos, né? Então vamos lá, primeiro passo. Então eu peguei um exemplo também, eu gosto muito de bons valores, porque o pessoal gosta de ganhar dinheiro, então, né, vamos ao que interessa da grana, né? Então eu vou pegar lá, peguei redes neurais, e sempre a gente precisa de uma base de conhecimento, a gente precisa de uma base de dados. Então nesse caso aqui eu peguei a Bovespa, o B3 na verdade, né? O B3 subiu, né? Só fiz bem simples, tá? Subiu. Ela subiu, foi positivo. Então eu vou colocar o número 1 ali. O dólar desceu, né? Então quer dizer que o dólar está caindo o dólar. Então eu coloquei -1. O Brent, porque eu achei uma correlação, simulando aqui, que o barril de petróleo está correlacionado à ação da Petrobras, né? Também é outro exemplo aqui também, qualquer. Então eu coloquei lá, o barril do petróleo subiu? Subiu. Então é 1, né? E a ação no período anterior, né? Então, assim, o período, digamos, é 1 segundo, então o segundo do período anterior também subiu. Então a ação ela está subindo, né? Então peguei esse cara e fiz uma saída dele. A saída dele é 1, quer dizer que a ação vai subir, né? Então esse sobe quer dizer que essa combinação desses valores vai ser 1, quer dizer que ele está subindo. Então, se é -1, está descendo, né? Então, eu sei se ele está subindo ou está descendo a minha ação. Mas você vai perguntar, tá, mas como é que eu consigo associar toda essa tabela do Excel a esse carinha aqui que a gente acabou de ver, né? Eu falei, pô, eu não entendi direito. Então, olha só que legal. Então, as nossas variáveis aqui seriam nossas entradas. Então, a gente vai colocar aqui, o -1 dólar, vamos colocar na minha segunda variável, o Brent na minha terceira variável e o quarto, tal. Aqui sucessivamente. Vamos guardar esse 1 aqui, ó. Então, nós vamos colocar o peso, sempre a gente vai começar com peso 0, e vamos fazer um somar produto. Nós vamos estar pegando esse primeiro valor aqui, que é o meu x1, vezes o meu primeiro peso, mais o meu valor do segundo, né, segundo neurônio, que eles falam isso, vezes o peso do segundo neurônio, que é 0 também, né? Então, olha lá, se eu pegar todo mundo aqui, tudo 0, 0, 0, a resposta é 0, né? E eu vou fazer uma comparação, uma função degrau, vou fazer um Czinho. E o θ ele vai me ajudar nisso, né? Como fosse o θ é a função degrau. Ou é ou não é. Aí que tem outras funções que a gente pode potencializar essa função Czinha aqui, né? Então, olha lá. O que vai acontecer? O 0, a minha saída é 0. Na hora que eu peguei todas as minhas entradas versus o meu peso 0, que eu atribuí como 0 a minha primeira entrada, você vai ver muitas pessoas começando com 0, muitos artigos com 0 também. Ele vai ver o seguinte, tá? O 0 é maior ou igual a 1? Não, não é. Ele é 0. Então, a pergunta é, a saída, ela é 0? Não. Com esse cálculo, a saída desculpa, perdão. Com a saída, ele é 0. Então, o cálculo seria o seguinte, com essa função integral, a minha saída seria 0. Mas o 0, ele é igual a 1? Não, ele é diferente. Quer dizer que ele não acertou. Então, ele tentou pegar todas essas entradas, vezes o peso, fez um somar produto aqui, fez uma sumarização e uma adição, usou a função integral, que são 2 Czinhos aqui. Ele acertou? Ele não acertou. Aí, o que a gente vai fazer? Ele não é igual. Nós vamos fazer uma atualização dos pesos. Aí que existe esse beta. O beta é uma perturbação dentro dos meus pesos para tentar ele fazer uma convergência. Então, vamos lá. Então, como é que eu vou fazer como é que eu vou criar aqui meu peso 1 novo, né? Que ele está utilizando aqui
o meu peso 0, eu preciso atualizar esse peso, porque ele não acertou, né? Então, se ele não acertou, eu preciso arrumar ele para a gente ali, né? Deixa eu só ver o chat aqui, que o povo que tá... Ah, tá, tudo bem. Então, vamos lá. Então, como é que eu atualizo esse peso novo? Isso é a grande pergunta. Eu falei, pô, eu não entendi isso aqui, né? Aí que eu comecei a entender. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o meu peso antigo. Vamos pegar aqui. Cadê aqui? Cadê? Olha lá, meu peso antigo, 0, né? Então, ele começa aqui com 0. Mais o alfa, que seria minha perturbação, que seria meu bias aqui, né? Que esse bias aqui, você vai ver muitos na literatura, esse alfazinho aqui seria minha perturbação, vezes minha saída, como fosse, olha, eu quero forçar a saída, né? Então, aqui, ó, saída T, como fosse, olha, ajusta para minha saída, vezes o meu valor de X1. Meu X1 é 1 aqui, ó. Então, com esse cálculo, o meu peso foi atualizado de 0 para meio. Olha que legal, o peso 1, né, da primeira interação. E a mesma coisa, assim, sucessivamente nos outros pesos também. Mas você vai falar assim, tá, professor, aqui eu comecei com o peso 0 no primeiro, e o que eu faço com esse peso? Né? Aí que tá. Aí que nós vamos para minha segunda linha aqui, né? Então eu vou pegar o próximo cara, né? Assim, próximo registro, vou estar colocando a variável de entrada, só que agora em vez de 0, eu atualizei aqueles pesos, porque ele não acertou. Como ele não acertou, eu vou colocar os pesos atualizados, por isso que é chamado de backpropagation. Porque se ele não acertar essa saída, ele vai arrumando o peso até acertar o peso. Eu falei, nossa, aí, puf, explodiu a cabeça, né? Nossa, agora que eu entendi, né? Eu falei, pô, os caras escrevem um monte de coisa lá, né? E ficamos naquela fumação, né? Pô, não entendi nada do negócio, né? Aí, né? Até cair a ficha, né? Puf, agora entendi. Mas vamos lá, vamos fazer o somar produto, né? Vamos lá, pegar aqui a minha saída, a minha variável de entrada, né? Que seria meu 1 vezes meus novos pesos, né? Saiu 1, olha só que legal. Opa, a saída deu 1, né? Então seria o seguinte, vamos lá, vamos usar a função de grau, mesma coisa. Vou usar meus dois Czinhos aqui, que se meu x, né, for maior que meu θ, faça 1, se não faça 0, se não menos 1. Então vamos lá, a saída aqui, 1, ela é maior ou igual a 1? Ela é. Opa, então ele deu 1 aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou comparar com a minha saída. A saída 1 é a mesma coisa da saída calculada 1? Essa é a avaliação que eu faço. Sim, ela é igual. Ah, beleza. Se ela é igual, não atualizo o peso. Eu não preciso atualizar peso nenhum, como fosse, estou fazendo uma convergência da minha rede. Oh, né, das pessoas, o raio gourmetizador, né, que a galera fala assim. Então, vamos lá. Então, só agora voltando para o Excel, depois eu vou abrir para vocês verem bem passo a passo, bem show de bola. Tenho as minhas entradas, onde estão minhas entradas, estão todas aqui, meu X1, X4, né? B3, o dólar, Brent, o Petrobras no instante anterior. Tenho meus pesos aqui, olha só que legal. Eu vou colocar aqui uns pezinhos aqui, bem, de maneira bem elegante. Vou fazer minha soma, né? Meu produtório, né? Não, meu produtório, seria meu somatório, meu somar produto ali, né? Então eu vou fazer essa variável vezes esse, né? Vou colocar aqui na meu YI, né? De como fosse minha variável de entrada aqui. Faço o meu Czinho, que seria o meu θ, para validar meu θ, e seria a minha função de ativação de grau. E um Czinho ali que se ele acertou, sim. Se ele não acertou, não. Bem bobo mesmo, né? Bem bobo. Então ele fez aqui, ó. Então, fez a conta. Um vezes o outro. 0. Beleza. Então, 0, a saída é 0? Não, ele acertou? Não acertou. Então, atualiza o peso. E assim, sucessivamente, ele vai atualizando o peso caso a caso até achar a minha variável de saída ali, né? Então, tem lá como é que eu calculo o peso, que a gente mostrou lá, só que agora no Excel, né? Então, só peço desculpa, tá? Minha forma está em inglês aqui, que no Excel o meu racional é um pouco melhor em inglês. Então, se ele for igual a não, como se ele não acertou, atualiza meu peso. E se ele for sim, né? Nesse caso, que seria a condição do não, ele mantém para baixo. Então, um exemplo aqui, ó. Então, deixa eu só pegar aqui meu lapisinho aqui. Então, nesse caso que ele acertou a minha saída, olha lá, que ele fez, simplesmente ele replicou o peso aqui, ó. Ele não atualizou o peso. Depois ele tentou novamente pegar esse peso aqui novo, aplicar para esse valor aqui, né? Para essa série aqui, né? Para esse registro de dados. Ele não acertou. Aí que ele calculou novamente, por isso que é chamado backpropagation, que ele vai tentando se autoajustar. Muito legal. Nesse caso, essa rede que ele chegou na última, ele não conseguiu fazer a convergência final ali, né? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui, beleza, aqui os pesos finais, tal, e vamos simular. Deixa eu abrir aqui o Excel para vocês verem passo a passo, que é muito legal. Deixa eu abrir aqui, espera só um pouquinho, senhores. Espetacular, cara, tá muito didático, parabéns.
Obrigado, mestre Thiago. Eu achei legal porque, assim, eu tinha muita dificuldade, sabe, de entender isso. E quando a gente começa a pegar os artigos, né, nossa, é coisa meio, né, é aí que eu pedi o grande mestre, né, o comandante Marcos, doutor, né, desculpa, professor, né, então, assim, nossa, ele pegava na mão, né, então, às vezes a gente tem muita dificuldade de entender e o aluno desanima, ele desiste, né, então, quando a gente consegue fazer bem passo a passo, pegar o método, entender como que ele funciona, nossa, parece que sua vida muda completamente, assim, sabe? Então, vamos só pegar aquele Excel mesmo, né? Eu ouvi uma vez o meu orientador falando, né, que o problema de cientista é que ele escreve para cientista, né, do mesmo nível dele. Por isso que a gente fica louco quando começa a ler esses artigos. Se ele escrevesse para que as pessoas pudessem ascender a cientista, né, seria muito mais proveitoso no Brasil. Desculpa atrapalhar. Não, mas é isso mesmo, né? É isso que eu faço muito nos meus cursos, né? Não, às vezes eu pego uns livros e acho que o cara quer, ele quer se sentir fodão. Porque ele quer que ninguém entenda aquela porra, só ele. Ele bota as anotações e inventa. Às vezes não é nem os padrões, né? Ainda tem isso. Às vezes tem os padrões e às vezes é que inventam, né? Não, e no artigo, eu falo, que isso, cara? O negócio é antididático. Que porra é essa, total, cara? Né? Mas mestre Thiago, eu ouvindo o Baldini falar, desculpa, Baldini, eu achei que só mas eu sou muito burro, eu começo a ler esses negócios e já me perdi. Eu sei fazer isso, mas o jeito que está escrito aqui, eu não faço, não. Essa é a minha dificuldade também, sabe? E daí que eu comecei a ver, eu falei, cara, igual o do Crew, né? Que eu tava falando quando eu tava fazendo a apresentação do mestre Igor, né? E daí falando com o Igor, Igor, você me ajuda, né? Eu não entendi, né? Tem uma matriz que simplesmente no artigo ele jogou lá, não tem lógica nenhuma, né? Falou, ó, a matriz é assim, dane-se a maximização da matriz principal é o máximo. Beleza, da normalização, tudo bem. E as outras variáveis, né? Um tem uma regra, outro tem outra, e não fala nada. Tem 3 linhas, mandei e-mail para ele, não me respondeu. O professor Zapadini, um nome meio louco lá. Daí eu comecei a olhar assim, estilo Guido Orizzi, às vezes, que tem passagem espiritual, né? Tem que ali pegar eles têm que transcender, né? Alguém ali para fazer uma... Falei, olha, tem que entrar no nível avançadíssimo. Né? É bem complexo, né? Mas vamos só voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem o passo a passo. Então, assim, a gente vai pegar todas as nossas saídas, né? Do nosso histórico, na verdade, de ações. Pegou lá, -1, né? O B3, até peço desculpa aqui, B3, que agora mudou aqui. B3, o dólar Brent Petrobras, no instante anterior, todas as saídas aqui, então subiu, desceu, enfim, né? Colocamos ali o somar produto, sum product, né? Então eu vou pegar esses caras vezes esses pesos, vou sumarizar ele, vou fazer meu Czinho básico, né? Então vai estar gravado essa live, né, professor, se eu não me engano. E daí quem puder assistir depois, né? Eu vou passar um pouco rápido, porque tem muita coisa, vou passar, peço até desculpa a todo mundo aqui, né? Vou fazer um Czinho se realmente ele validou, tá? Ele acertou a saída, acertou. Então é sim, senão não, bem simples, na verdade. E daí ele vai fazer toda a nossa ajuste de peso, que já deixei meio automático aqui, porque se tiver mais variáveis aqui embaixo, ele já vai autocorrigir para mim aqui. Eu gosto de trabalhar, gosto de pensar, o Excel trabalha para mim, né? Enfim, dele, olha só que legal. O que é o backpropagation? Depois que você faz aqui todas as análises, né, faz a atualização dos pesos, sim, não, vocês vão ver isso, né? Você vai pegar o teu última série aqui, teu último dado, vai pegar esse peso aqui, ó. Ele não acertou, mas ele fez a correção do peso, né? Não tem problema nenhum. Você vai pegar esse peso aqui, ó, o 2000, e vai colocar aqui em cima, ó, 2000. E você vai rodar de novo a rede. Você vai lá, pô, vai de novo a rede? Você é louco, né? Não, é o autor, né? Como fosse, eu quero ver se realmente eu acertei com esse peso. E olha só que legal, foi multiplicando, fazendo lá a saída também, e acertou sim ou não. E eu conto quantas vezes sim, né? Então eu faço lá, quanto sim ele acertou. Olha só que legal, quer dizer que o meu último peso ajustado, que ele vai ajustando, por isso que é chamado backpropagation, na minha série que eu tenho aqui, ele acertou 100%. Você vai lá, né? Pô, professor, esse algoritmo é mágico? Não, porque eu forcei, na verdade, para mostrar para vocês que é bem legal também. Mas, geralmente, a convergência depende, ela é muito boa, depende, ela não é muito boa. Só que você vai olhar para mim, tá, mas o que eu faço com isso, né? Achei esse peso, eu tenho a minha série histórica, né? Consegui achar um peso que ficou legal aí para você, né?
Daí você vai falar, tá, mas o que eu faço? Disse que acertou 100%, fiz uma sominha aqui, beleza, mas o que eu faço com esse peso? Essa era a minha grande dúvida, né? Falei, pô, que tem um monte de peso lá calculado, beleza, e aí? Faço o quê, né? Então, aí que tá aí que é o grande legal. Então, olha só, quando eu tiver uma nova série, um novo histórico, que seja lá, Petrobras, né, B1, menos 1, 0. Opa, eu não tinha 0 no meu histórico aqui. Né? Ele ficou neutro, nem subiu nem desceu. E menos 1. Né? Então, a Petrobras caiu no instante anterior, o Brent está 0, porque não houve variação nenhuma. O menos 1 aqui do dólar caiu e a P3 subiu. Né? E a minha saída, qual que vai ser a minha saída? Eu não sei, eu posso até apagar aqui a minha saída. Né? Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer o somar produto, vai fazer toda a soma, e ele vai falar o seguinte para mim, ó. Então, a minha saída desta série aqui, com esse peso aqui, é a saída 1, ele vai subir. E aí eu valido ela. Opa, realmente ela acertou ou não? Isso que é o grande legal. Então, você consegue, para os novos dados, né? Então, predizer os novos dados. Na hora que eu for jogar ali meus novos valores, isso é muito legal, porque mexe com séries de previsibilidades multivariadas ou univariadas também, você pode estar fazendo isso. E ele vai te dar uma saída ali, ó. Então a saída é 1 ou menos 1? Você vai escolher. Então, deixa eu só tirar aqui os Czinhos aqui, que senão vai estar. Só apertar aqui um pouquinho, colocar um igual aqui na frente, beleza. Então, na hora que eu apagar o digo assim, eu não tenho essa saída. É aí que tá. Se eu entrar uma saída, se eu tiver um dado novo que não está na minha série histórica, né? Qual que é a minha previsão? A minha previsão é que vai subir com essa característica aqui, ó. Se eu tiver uma característica de baixo, que eu não tenho aqui dentro, ela vai descer. Olha só que bacana. Então, a série ela pode usar também para séries de previsibilidade. Ela pode prever. Isso de uma maneira bem simples, na verdade. Né? Então, que nem aqui, só vou colocar aqui minha saída aqui bonitinho e eu faço uma comparação se realmente ela acertou. Nesse caso, ela acertou tudo aqui. Também porque eu forcei para acertar, para a galera ficar muito, que legal, né? Porque uma maneira simples, né? E rápido, né? Imagina eu fazer uma série lá, Hot Winters, né? Fazer o cálculo alfa, beta e gama, porra, era o máximo de semelhança do Excel, não sei que, né? Eu sou mais, eu gosto do Excel, mas imagina assim, uma coisa que meu professor falou também de redes neurais, ele falou assim, que às vezes eu não preciso utilizar uma técnica para todo o conjunto. Por exemplo, eu estou usando lá para séries de transferência de calor. Então, a matemática, a ciência lá de 1700, e seja o que for, ela calcula desde o menos o zero absoluto até 5.000 graus. Né? Então, a teoria ela foi montada, vamos supor, do aço carbono ou dos materiais entre esse intervalo. Né? Então, qualquer intervalo você vai lá e pega e fechou. Mas imagina a teoria disso. Né? Aí que nós voltamos naquele princípio, né? Que o cara faz para ele, né? Lógico. Acho que nós, humanos, que não conseguimos entender o que o cara escreve, né? Que às vezes escreve só para ele. E daí eu só olho, porra, mas eu preciso do zero absoluto? Não, né? Não preciso do zero, zero, zero. Às vezes eu preciso lá dos 0 graus até 40 graus, na nossa condição de operação nossa, né? Então eu consigo, em vez de estar criando toda a teoria, né? Psicometria, Fernando Transportes, aquela monte de coisa arada, eu posso fazer a minha série, que eu vejo que ela às vezes tem uma função de primeira ordem, segunda grau, ali, bem rapidão ali. Você consegue, naquele intervalo, a rede neural, às vezes, ela é superior para ter uma ideia do que você criar toda aquela teoria. E olha o tempo que você vai gastar. Então, às vezes, a gente populando a saída dela, a gente consegue pegar esses pesos e quando tiver uma nova série, ela vai ter uma saída. Porque acontece? Se ela dá exatamente o teu histórico, você já sabe o que vai acontecer. Se vai descer ou vai subir. Né? Foi exatamente essa combinação aqui. Isso que é o bacana. Então, ela já costa essa resposta. Não preciso nem calcular peso, porque está aqui, ó. Então, eu pego o meu histórico, como fosse uma base gigantesca de histórico, ó, se for essas combinações, a saída é subir ou descer, enfim. Né? Mas quando eu não tenho na minha base, eu posso fazer essa atualização. Outra também, um exemplo também que é bem legal também, que eu fiz aqui, é para projetos. Né? Então, vamos por assim, eu tenho lá projetos, né? Eu quero uma aprovação do corpo diretivo lá, mesma coisa, mesmo princípio. Então, eu tenho várias variáveis lá, né? X1, X2, X3, X9, enfim, né? E eu comecei a coletar. Então, quanto que, para esse projeto, desses projetos aprovados, eles tiveram essas combinações aqui internas, aqui, ó. O X1, vamos supor assim, o decisor 1 falou que não dá nota, o X2 falou que vai dar 1 milhão, o X4 falou que vai dar 4 milhões, enfim, né? O que vocês podem associar, o que vocês quiserem. Então, a gente começou a coletar, falou assim, olha, então esses projetos aqui,
eles tiveram uma aprovação, quer dizer que deu 1, né? Validou. Os projetos reprovados tiveram essa característica aqui, ó. E, olha lá, vou pegar, a gente começou a popular todos os dados que foram reprovados, os projetos reprovados. E a gente olhou, pô, a gente começou, às vezes tinha uma hora que você não consegue achar uma analogia de um monte de dados ali, você começa a tentar achar uma teoria ali, né, muito louco aí. E daí você olha assim, pô, mas eu não quero pensar, né? Eu quero que o Excel me dê a resposta, né? Ou uma técnica me dê uma resposta. Então, é a mesma coisa, né? Então, vamos lá, fazer o somar produto, vou fazer lá a minha função degrau, bem simples. Se ele acertou ou não, se ele não acertou, vamos corrigir com o meu alfa de 0,5. Ele vai corrigindo, ele não acertou aqui nesse caso. Vou pegar esse último peso aqui que ele fez a backpropagation, fez a autopropagação. Vamos jogar lá, vamos comparar na minha série existente hoje. Então, vou validar esse peso com o meu peso atual. Ele fez novamente lá e o que aconteceu? Ele acertou 90%. Uma só série não acertou. Você fala, putz, aí que vem os intervalos de confiança, né, mestre Thiago? Eu posso aceitar esse modelo com 90% de confiança? Aí que vem toda a base estatística, né? Vem toda, né, as análises. Fala, putz, eu acho que sim, acho que não. Né? Então, você vai olhar, não, 90%? Tá, digamos que aceitemos aí, né? Então, se tiver novos projetos, então, 5 projetos novos, e ele vai aceitar ou não vai aceitar, né? Com esses pesos, né? E com essas combinações aqui. Então, a gente conseguiu acertar 80% também. Ele errou só o projeto 3, que o projeto 3 falou que não ia ser aprovado e foi aprovado. Então, esses são exemplos simples, né? Que fica fácil de entendimento, né? Então, às vezes as pessoas falam, pô, professor, mas não sei nem o somar produto aqui, né? O que é esse somar produto, né? Então, por isso que às vezes a gente fala, né? Olha, tanto que eu acho muito bonito meus grandes mestres, né? Meu professor Leandro Coelho e a professora doutora Viviana Cocomariani, ela falou assim para mim, Baldini, eu quero fazer o teu curso básico, nível 1, né? Eu falei assim, pô, professor, mas a senhora, né? Da aula de pós-doutorado de cálculo avançado, né? Porra, quem sou eu perto da senhora, né? A senhora, né? Pô, desculpa, eu tenho um carinho gigantesco pela senhora. É igual o professor Marcos, também tem, né, uma honra e um carinho gigantesco. Ela falou assim, mas a senhora dá o cálculo avançado doutorado, né? Sabe o que ela falou para mim? Falou o seguinte, Baldini, eu sei cálculo avançado, eu não sei Excel. Por isso que eu quero o básico. Nossa, aquilo, né, Thiago, me deixou no chão, assim, sabe? Porque muitas vezes eu recebo vários alunos, né, entendedores de Excel, né? Infelizmente, eu falo que o cara é avançado no YouTube, né? O cara aprende um monte de YouTube lá, fala que é avançadíssimo, né? Fala para ele quantos tipos de ProQV existem, o cara não sabe nem que existem 9 tipos de ProQV. O cara, porra, que é isso? Para mim só existia 2, né? Então tem matrizes reversas, multimatrizes, tem, porra, o que vocês quiserem, tem um artigo que eu fiz 9 tipos, multitabela, com conversão intervalada, puta, tem um monte de coisa. Então, assim, às vezes as pessoas elas ficam limitadas só naquele range que todo mundo fala, né? O comodismo, na verdade, e fica naquele avançado, né? Aquele avançado, desculpa, avançado é horrível. Né? Então, se o cara falar ProQV, ProQH, meu amigo, sai correndo. Né? Só para ter uma ideia, eu nem uso mais ProQV. Né? Eu vou mostrar que às vezes eu preciso conversar com pessoas, que as pessoas falam que ProQV é avançado. E eu falo que no meu nível 1 no básico, né? Que seria o meu básico, e outras pessoas falam que é um básico outro nível, né? Que seria o quê? No meu nível 1 você aprende o básico intermediário avançado, num único curso só. E por isso que nós temos que fazer vocês elevarem a outros níveis, né? Aprender machine learning, KNN, K-means, né? No Excel mesmo, né? Como é que você faz isso no Excel? E é muito legal que é possível fazer isso. Às vezes o aluno ele fica naquele modismo, né? Ah, que eu sei ProQV, sou avançado. Sei tabela dinâmica, sou avançado. Tanto eu falo, olha, se você mexer em tabela dinâmica, você não sabe nem Excel. Enfim, né? As pessoas ficam meio bravas, né? Pô, você tá me xingando, né? Eu falei, não, é verdade, porra. Né? Se sabe Excel, você, porra. Enfim, tem minhas lives também, se vocês quiserem, lá youtube.com/institutox, que daí as pessoas falam, nossa, mas é um nível muito avançado tuas lives, né? Meu Deus, eu tô pirando o cabeção, né? Então, aí que a gente fez os cursos, né? Tanto que esses cursos, ele foi adaptado, na verdade, para o EAD. Eu ministrei 22 anos cursos presenciais, na verdade, tinha turmas bem legais, já passou 5.000 alunos. Só que para o EAD é totalmente diferenciado, que o aluno ele pode fazer quando ele quiser, né? Então, é bacana que o pessoal começou a gostar muito, que são assuntos muito avançados, né? Para o convencional do Excel, que as pessoas estão acostumadas nível 2, né, mestre? E daí a pessoa já falou, ó, professor, vou falar bem sério pro senhor, né? Falei, o que foi, né? Uma aula tua de meia hora Não, eu tenho que eu levar. assisti uma lá de TaxMine, né, no Excel, bem maneiro.
Pô, o cara Bem fica massa. 3 dias só numa aula só. Mas, o mestre Baldini, Eu? hoje eu dei aula eu aplico uma disciplina chamada Informática Aplicada à Agronomia, né? Aham. Então, agricultura de precisão, né? Aí eu Sim, estou sim. trabalhando com Excel com eles. Sim, sim, Mas, legal. mas como a turma é bem básica, eu comecei, é bem básico o modo de dizer que eles estão no quinto Sim, sim, período, sim, sim. aí a gente fez lá uma planilha de ordenha de leite, né? Aham. E aí eu falei, gente, vamos fazer a média aqui, né? Vamos fazer a mediana. Então tá, Nossa. então qual é a diferença de média e mediana? Aí todo mundo para, assim, hã? Hein? Como? Ô professor, você é Excel avançado. Eu falei, mas eu não sou avançado, eu sou básico. Então isso é Excel É. básico. Como é que você está no quinto período de engenharia agronômica e não sabe a diferença? Então me digam qual é a moda, né? Qual é a vaquinha que mais produziu aí? Moda, professor, o senhor está doido? Então, eu percebo que as pessoas, elas são especialistas em YouTube, como o senhor disse, Sim, mas sim. elas não se preocupam em entender o conceito, porque se você não tiver conceito, você não faz nada em Excel. Sim, né? E é legal que o mestre Marcos me alertou um caso do estagiário Michel. Esse estagiário foi muito legal. Ele falou assim: não, professor, às vezes vem indicações, né? E daí ele chegou para mim: eu fiz o básico numa instituição comum aí no Brasil inteiro, aí, né? De serviço nacional aí, né? De aprendizado industrial. E daí lá está escrito avançado, né? Eu fiz o curso de Excel avançado com programação VBA, né? Eu quero já trabalhar com projetos de bilhões e tal. Eu falei, né? Que legal, então, enfim, né? Vou fazer o seguinte, pega meu teste de nivelamento, faça ele, né? Só para você, só tem o nível 1 e o nível 2, não fiz nível 3 ainda que eu não tive ainda tempo para fazer. Mas antigamente tinha o nível 3, já separava, né? Os crianças dos meninos. Os meninos, os homens dos meninos, né? E daí eu falei, não, só faça só o nível 2, só o nível 2, né? Sabe quanto que ele acertou, Claudinei? Não. O cara não passou na segunda pergunta, cara. Meu E daí o cara Deus. deu ele assim, porra, mas você não é avançado, você não é VBA, você não é as coisas aí, né? Me falaram no meu diploma, então assim, né? Então hoje, infelizmente, o mercado ele está muito banalizado do Excel, infelizmente, né? Pois Então, é. assim, quanto mais cliques, mais as pessoas fazem o comportamento de bando, vão tentar aprender o que todo mundo aprende. E você vai ser igual a todo mundo. É isso que eu fico muito chateado, que existem muito mais coisas do que só dashboard. Né? Só para ter uma ideia, dashboard, que nem o professor Dr. Marcos fala, né? Para mim é um monte de gráfico junto, e a galera fala, é um raio gourmetizador. Né? Eu falei, nossa, o que é dashboard? Né? Eu falei, um monte de gráfico junto que a galera vende e acha que fala que é um painel. Ô, meu amigo, porra, eu faço isso quando eu tinha 15 anos de idade, pra você ter uma ideia, entendeu? Então, assim, não, mas eu quero dashboard. Cara, mas você precisa tratar a base, você precisa limpar a base, você precisa entender da base, criar as regras Sim. relacionais, você precisa criar toda a estrutura positiva e negativa, fazer todas as regras, como criar uma tabela em 15 segundos ou 20 segundos. Né? Então, não é tão simples, mas eu quero só dashboard. Cara, a vida não é só isso, entendeu? Você tem que. Na verdade, o dashboard é a última fatia. Eu falo bem assim: se você quer só isso, pode ir embora. No meu curso não serve para você. Né? Eu quero que você realmente seja um diferencial, faça qualquer coisa. Fuzzy no Excel, redes neurais no Excel, machine learning no Excel, e você só quer limitado ao ali aquele simplismo do dashboard, que tem 10 variáveis. Foi bem engraçado que uma vez eu estava fazendo a Fibra, não sei se vocês conhecem a Fibra, né? A H2, a Horizonte 2, um projeto de 8,9 bilhões. Uma planta de papel celulose monstruosa. E daí tava lá assim, né? Deu um problema numa área lá. Falou, não, Baldini, vem aqui que eu preciso de você, que você vai fazer. Pega todos os seus dashboards aí, gráficos e vamos lá, né? Cheguei lá e tal, né? O diretorzão, né? O que manda matar, manda morrer lá em cima, né? O grande Júlio Cunha, manda um abraço para ele, né? Se eu estiver assistindo, grande aí, Júlio Cunha, eu tenho um carinho por você, gigantesco. Nossa, um líder sensacional. Ele chegou assim para mim, eu não quero nada de dashboard. Eu falei, hã? Pô, mas eu tô preparado aqui. Não, eu não quero isso. Isso só serve para mentir para mim. Deu ler sim, né? Falei, nossa, mas todo mundo tá falando que quer dashboard, né? Eu não quero, eu quero um reporte. O que é reporte? Eu falei, sabe, dá aquele puff, né? Tudo que você sabia jogou no lixo, assim, sabe? Não, eu quero um reporte gerencial. Você não sabe fazer um reporte gerencial? Pô, cara, né? Deu na alma aquilo, assim. Olha, me perdoe, desculpa, né? Eu não sei o que é o reporte gerencial que você
deseja, né? Daí foi o Maurício Miranda também, queridíssimo, pegou ela, imprimiu para mim, né, uma planilha Excel com várias informações super legais, reporte super gente boa, super rico de informação, aí que você começa a ver como que é uma análise de diretor, presidente, como uma análise de gerente, coordenador, né? Então é totalmente diferente, né? Então a gente acha que está conhecendo o Excel, né? E a cada dia isso é mágico, né? As pessoas também são mágicas por causa disso também. Daí eu comecei a olhar e falei assim, cara, realmente, né? Eu não, assim, eu olhei assim, você quer o arquivo Excel, né? Eu falei, eu me recuso a pegar esse arquivo Excel. Daí eu peguei a página que ele imprimiu, assim, e falei, essa é a análise que ele quer, né? Daí eu criei uma análise que tinha o Geometry Dashboard, você consegue uma combinação de 10, 12 variáveis, porque não tem espaço para mais variáveis ali dentro, né? O cara que só numa página de report tinha 80 ali. E tinha tudo ali da fábrica inteira. Isso que eu achei sensacional. Você tem uma página, você tem todas as informações gerenciais para onde vai matar, para onde vai morrer, entendeu? Eu falei de uma maneira muito elegante, muito sensacional, sabe? Eu falei, cara, esse é o próximo passo dos dashboards. Então eu tenho que ensinar isso para as pessoas, né? Eu preciso passar esse conhecimento para as pessoas. Aí que eu fiz o nível 2, né? Só que para chegar nesse nível tem muita coisa antes, né? Então, qual é que vai ser a tua série das 7 últimas, vamos por análise, né? Então vamos por se você do teu 7º último período, você subiu ou você desceu, você teve uma efetividade alta ou baixa? Como é que você vai me prometer o próximo período se as últimas 7 foi horrível, por exemplo, né? Então você está falando que vai produzir 100 peças, mas os últimos 7 períodos você produziu 50, de onde você vai tirar 100, né? Margem da cartola, né? Então a gente começa a fazer essas análises dentro do Excel com esses reportes. Aí que eu falei, cara, acabou dashboard, esquece, vamos para o reporte gerencial, que eu achei sensacional, né? Deus falou, não, mas eu quero dashboard. Eu falei, cara, esse, né, como fosse, né, eu quero, né, ProQV, puta, cara, aquilo me dói o coração, né? Como fosse, eu quero falar asterístico, né? Eu falei, cara, não é asterístico, né? Asterisco, né, amigo? ProQV nem básico dentro do Excel, né? Então, quem sabe Excel não usa nem ProQV, né? Mas enfim, né? Vamos dar uma cortadinha, vamos voltar aqui um pouquinho para o Excel aqui, senhores. Então, olha só, essa aqui é uma técnica chamada Topsis com Fuzzy, né? Fuzzy Topsis. Então, o professor Marcos também já deu essa aula aqui junto com o mestre Thiago aqui. Nossa, muito legal esse método, achei muito bacana, mas aí que vem um problema muito interessante. Então, vamos por assim, eu tenho 3 decisores, né? Geralmente a gente pega só um decisor aqui para fazer essa análise. E agora eu tenho critérios de maximização de custo de benefício, maximização, minimização no meu critério. Só que olha só, agora eu tenho um problema. A pessoa fala o seguinte, olha, esse critério 1, ele é de maximização, mas só que para mim, né, o decisor final, eu acho que esse critério tem um peso alto. Você vai olhar, meu amor de Deus, já tem que fazer esse método de mais maximização e mais alto. Alto de quê? Alto comparado a quê, né? E a mesma coisa com conhecimento, é muito alto. Falei, porra, é mais alto ainda, mas qual que é o peso do mais alto, o peso mais baixo? Morri, né? Enfim, vou me matar. E resolução de problema também, né? Então, eu acho que para esse problema que nós vamos fazer, a resolução de problema tem um peso médio, conhecimento é muito alto e comunicação alta. Então, ele tem que se comunicar bem, ele tem que ter muito conhecimento, mas a resolução do problema pode deixar para depois. Vamos pensar assim, nessa decisão que nós temos que tomar. Mas, geralmente, o que eu mostrei para vocês? Esse conjunto difuso aqui, né? Que às vezes um com uma parte entrando na outra ali, enfim. E o grande bacana é que nós vamos usar o fuzzy nisso. Fala, pô, mas como é que eu vou converter o alto, muito alto, para valores numéricos, né? O qualitativo para quantitativo. Aí que nós vamos colocar essas matrizinhas aqui da escala fuzzy, né? Daí a gente vai habilitar aqui, ó. Quer dizer que o muito baixo, se a gente pegar uma escala convencional, é de 1, 3, 5, 7, 9, né? Então, quer dizer que eu vou dar um peso 9, um peso alto, um peso, enfim, né? Geralmente a gente está acostumado com essa visão, né? E quando eu estou usando a escala fuzzy, eu posso fazer uma escala, vamos supor, negativa, um mais ou menos e um positivo. Quer dizer que o muito baixo eu vou dar 3 pesos para ele, como fosse as 3 pontas lá do meu triângulo aqui, né? Então, onde ele vai começar, onde tem o ponto de máxima e onde ele vai terminar. Vamos pensar assim, né? Só para fazer um entendimento mais correto, para fazer uma analogia melhor, né? E olha só que legal, o decisor também falou o seguinte, olha, o primeiro decisor aqui, ele falou que a alternativa 1 com o meu critério 1 é médio. Eu falei, puta, bicho, é isso que é matar, né? Geralmente a gente trabalha com números, né? Tem outros modelos multidecisórios que também a gente consegue
converter o médio alto para um valor, uma escala simples, né? Uma escala simplista, vamos pensar assim, e em vez da escala fuzzy, né? Eu potencializar o meu critério. E com certeza, não. Nesse método vai ficar teoricamente mais assertivo, vamos pensar assim. Então eu só converti aqui, ó. Então médio, o que é o médio? Médio é essa escala aqui, ó. 3, 5 e 7 para o TOPS, né? Então eu fiz aqui 3, 5 e 7, eu usei o ProQV aqui, ó, o ProQV, deu um aluno, professor, não sei ProQV, sei VLOOKUP, né? O VLOOKUP em inglês e o ProQV em português. Então eu fiz toda a conversão aqui, né, do fuzzy, então eu peguei um critério médio, consegui colocar numa escala fuzzy e fiz a correlação aqui, né? Então muito alto, o que é alto? 5, 7 e 9, no valor menor, no valor médio, no valor positivo aqui. E daí fez a matriz. Enfim, o porquê? Não sei, porque o autor falou que é assim, né? Eu falei, pô, interessante, né? Totalmente louco na minha cabeça, né? Falei, vamos aí, fechou. Aí a gente vai fazer a multiplicação dos pesos, né? Então, meu valor normalizado, né? Maximizado. E o máximo de cada variável. E vou fazer minha escala fuzzy D, né? Eu faço aqui uma soma quadrática vezes 1/3, que o 1/3 é de quantos critérios eu tenho. E aí faz a sumarização e dá o meu ranking final. Daí é legal que o método TOPSIS, que é o negativo, é o mínimo sobre o mínimo mais o máximo, né? Então a gente faz essa ponderação e faz o ranking final. O bem legal no Excel, né? Vamos pegar aqui no Excel, que eu falo que o Excel é uma coisa maravilhosa, é uma coisa sensacional, que se você mudar uma variável aqui mínimo para máximo, ele já muda tudo e você já tem aqui todas as respostas que você deseja. Então, isso que é legal, que às vezes o Excel ele te dá essa flexibilidade maravilhosa. Você vai falar assim, não é muito alto aqui, eu vou achar é baixo, né? Não mudou nada. Então, muito alto, eu vou colocar aqui para de médio para muito baixo. Também não mudou nada, né? Então, eu vou colocar muito alto. Mudou alguma coisa? Também não mudou. Eu vou colocar maximização. Opa, mudou totalmente. Então, dependendo da tua escolha, você pode estar brincando, simulando de acordo com o que você achar. Por isso que é muito legal você saber Excel, né? Desculpa, mestre Thiago, né? Porque você gosta muito do R, né? Aquela briga, né? Qual que é o melhor? Na verdade, não existe o melhor. Eu gosto muito do professor Marcos, professor, de novo, eu sou seu fã novamente, né, de carteirinha. E ele falou assim, eu gosto do sistema que funciona. Seja R, Python, Excel, Word, seja, né, papel de pão, não importa, funcionou, é isso que eu quero. E o grande legal é que, para mim, o Excel, que eu tenho uma facilidade muito maior, né? Tem que honrar minha tatuagem no braço. Tanto que eu falo para vocês, né? Faça um curso que tenha o cara tatuado no braço, assim, do Excel, né? E aí que você pode estar mudando aqui todas as suas variáveis. Eu quero mudar de médio, eu quero mudar aqui para alto, por exemplo. Ele já vai mudar todos os cálculos automáticos. Você não precisa estar explicando para quem for estar recebendo essa informação, né? Então tem todo o passo a passo, que tem tudo, né? Os cálculos prontos, montados, já com todos os critérios já relacionados. Então fica mais fácil da pessoa, vamos falar, não, putz, não era alto, cara. Eu achava que era muito alto e não era mínimo, era máximo, né? Não, tudo bem. Então, putz, mas tudo muito alto não pode. Então, vamos colocar um baixo aqui, vamos colocar também um médio aqui, né? Então, em maximização, vamos colocar minimização, né? Opa, já mudou totalmente o teu cenário, mudou totalmente a sua análise. Então, o fuzzy também serve para isso. Na verdade, o fuzzy do professor Zade é como que eu consigo converter esse critério aqui de muito alto, dessa escala, num valor numérico, né? Então, isso é o fuzzy, né? Então, o fuzzy é isso. Aí que veio o Mandani e o Sugeno, né? O Takashi Sugeno Kang, que potencializaram em outras vertentes o fuzzy, né? De pegar lá o quente, o frio, né? Muito frio, muito barato, e conseguir colocar matrizes, né? E colocar em forma mais visuais e fazer todo o cálculo associado a ele para dar todas as respostas. Daí que nem que o baixo. Então é mais fácil, às vezes, eu falar para o meu usuário, falar, tá, quanto que você acha da alternativa 3 para o critério de resolução de problema?
Né? Para ele dar uma nota, né? Então ele tem que dar uma 9, 10, 11, às vezes ele fica meio perdido, né? Mas você fala para ele, tá, o que você acha da alternativa 3 para resolução do problema? Ah, é baixo. Né? Então o baixo, né, fica mais, vamos por assim, para os humanos nós, né, para os humanos nós, fica muito mais assertivo, o cara consegue te dar uma decisão melhor também. Porque às vezes uma escala, né, vamos supor 7, puta, mas não é 7, é 6,5, né? Aquele 6 e alguma coisinha, né? Aquele totozinho nosso, né? Olha, o Google quer falar comigo. Então, assim, e quando a gente consegue converter isso em variáveis linguísticas, né, essa variável do alto, baixo, caro, barato, seja o que for, para nós humanos fica muito mais fácil esse entendimento, essa variável que eu consigo estar explicando, traduzindo melhor, né? Então, essa aqui é uma aplicação do fuzzy também de uma maneira simples, formalizar, né, perto de toda aquela matemática lá, né, trigonométrica que eu montei lá também. Isso também dá para ser utilizado o fuzzy, que a gente estava conversando com o professor no começo ali. Todos os métodos multidecisórios podem colocar o fuzzy antes. Né? Então, em vez de eu colocar números, né, vamos pegar aqui um exemplo, um outro método que estava aqui aberto aqui para a gente aqui, que o Mora, estava mexendo no Mora aqui, né, que geralmente a gente coloca aqui as variáveis, né, tem lá os pesos, tem os tipos, né, se é maximização, minimização, de custo-benefício, coloco aqui minhas variáveis de entrada, né, as alternativas, e vai me dar um ranking, beleza. Só que às vezes essa variável aqui, eu não tenho essa variável, né, eu preciso do sentimento da pessoa, né, então quando você vai para sentimentos, né, o alto é muito difícil, ou eu preciso muito, ou preciso pouco, é muito subjetivo para cada pessoa, né? Então não é uma coisa tão simples você traduzir o quente, né? Então o que é quente para mim é quente para você, não é. Então quando a gente faz esse fuzzy, a gente consegue estar fazendo essa conversão mais ajustada, né? Daí você pode calibrar essa matriz aqui, o que você achar mais adequado. E assim sucessivamente consegue fazer a conversão, né, dos valores que você tem linguísticos para os valores numéricos. Opa, até mexi aqui sem querer aqui, se eu peço até desculpas aqui. Enfim, joga para cima aqui. Aí, beleza. Legal, pessoal? Espero que tenha gostado, né? Deixa eu só abrir aqui de volta, deixa eu voltar para cá. Vamos para o Excel, já fomos para o Excel, né? Então, tá aqui o meu e-mail, se vocês quiserem falar comigo, podem mandar pergunta, podem dar sugestões também. Tem o Instituto X, né? Gostaria que vocês pudessem entrar lá também. Nós temos um convênio com a Casa da Pesquisa Operacional, todo aluno da Casa da Pesquisa Operacional vai receber um desconto também de Estatidados, também temos a parceria com Estatidados também. Né? Tem meu LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar, né? Me conhecer mais. Né? Tem também o meu blog também, fabiobaldini.com.br, para vocês conhecerem também outras técnicas aplicadas. As pessoas falam que, já cansei de escutar, que é muito complexo o que eu falo, né? O que eu escrevo, na verdade, está tudo pronto, vai passo a passo. Eu queria aprender mais as formas, né? Aí que nós temos nossos cursos, que eu convido também a todo mundo, né? Então, se ele é aluno da Casa da Pesquisa Profissional, já vai ter um desconto exclusivo de vocês para também começar com todo o potencial de vocês, né? Pessoal, muito obrigado. Sensacional, obrigado pelo cara. né? Parabéns aí. Marcos, né? Obrigado. Muito didático. Eu espero que tenham gostado. Se alguém tem uma dúvida, alguma pergunta. Matou no peito e mandou pro gol. Imagina, obrigado. Boa. O Baldini fez uma disciplina comigo lá no IME, né? E o trabalho dele foi justamente esse, né? Ele escreveu um artigo e deu essa aula e foi sensacional, todo mundo adorou. Foi a primeira ainda, né, professor? De todo mundo, né? Pô, a primeira aula já é assim, tô fodido. Uma curiosidade, Baldini. Você já conhecia o professor Marcos Santos antes de... Não. Não? Ah, então foi uma coincidência, né? Uma coincidência. Depois você virou aluno por causa das lives, é isso? Da Estatidade? Caramba, que legal. Eu vi uma live que maneiro. A mesma coisa é o Éder, né? Sim. É o professor Éder também? Ele veio do Estatidade também? Não sabia, não. Oh, legal. O Éder veio por mim, né? Que eu falei, mestre Éder, fala com o professor Marcos, né? Vai lá. Ele não, o professor Éder, a história é muito engraçada, que teve uma época, né, que eu fazia as lives no Zoom, lá na comunidade, e aí começou a entrar um monte de hacker, cacete, né, botando pornografia na tela, cacete. Aí, tipo, aparecia o professor Éder com aqueles cachorros do tamanho do bonde, cara. Eu deletei o professor Éder. Eu achei que era... Eu achava que era hacker.
Aí tava lá o professor Hélio, um cachorro gigante, mano. Eu falei, que porra é essa, cara? 97 quilos, o cachorro do bicho. Sozinho. Queridíssimo, senhor mestre Hélio. Né? Não, a gente fez o MVP Conf 2018. Cara, né? que maneiro Juntos. saber disso, cara. E Fico muito fizemos agora feliz. 2020 juntos também. Né? A gente fez 2 apresentações no maior congresso de MVPs do Microsoft da América Latina, né? Então, sempre me convida Excel. Dessa vez, da última versão, eu fui o palestrante que mais deu palestras. Né? Eu não sou MVP, mas eu dei mais palestras de Excel do que os próprios MVPs. Né? Eu me senti até agraciado, assim, falei, ó, Baldinho, você não precisa nem de MVP, né? Você já tá... Então, eles falam, vocês viram o curso, né? Isso todo mundo fala, né? O básico, intermediário, avançado, os loucos, os doentes e o Baldini. Eu falei, não, o que a gente quer realmente mostrar que o Excel não é o feijão com arroz, né? Não é aquela coisinha simplista, aquela nininê, aquele solzinho e tal. Porra, bicho. Cara, a mesma coisa falar que pesquisa operacional é simplex. Você está ofendendo a pesquisa operacional. Né? Você está ofendendo o Excel, falando que é só ProQV, tabela dinâmica. Porra, bicho. Vamos aumentar o nível, né? Vamos aumentar a nossa escala, né? Porra, machuca, né, professor? Minha tatuagem aqui começa a raspar aqui um pouquinho, né? Estagiário Michel, só estagiário Michel, né? Aí que é ruim, né? Por isso que a gente está com projetos, na verdade, de, vamos supor, se fazer igual o TOEFL, né? Então, depende da escola que você faça, você vai fazer um teste com a gente. Né? Então, a gente vai tentar juntar alguns professores, alguns produtores de conteúdos, e a gente vai validar um certificado. Fora a Microsoft, infelizmente, é muita burocracia, eles fazem... Desculpa, eu acho o MOS horrível, já falei isso para todo mundo que quiser escutar. Ninguém reconhece o MOS, né? Então, hoje você tem como fosse um PMI, um PMP, um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, é diferente do que um MOS lá na Microsoft. O cara, putz, hoje, se você pega um MOS, para mim é para... Né? Você joga no banheiro lá que você não faz nada com ele. Então, assim, nós temos que levar um nível, né? Nós temos que realmente trazer conteúdo de qualidade para a comunidade. Né? Então, a gente não pode só ficar no mesmo, né? Na mesmice, achar que mediana é avançado, né? Porra, né, mestre Thiago? Porra, mas você sabe, mediana é básico, meu. Mas, mestre Baldini, com todo respeito que eu percebo, eu disse hoje para a turma, é a comodidade. Eles estão deixando de ser proativos, né? Isso mesmo. Então, achando que o Excel vai fazer como mágica, mas se você não conhece, eu volto a falar. Então, como é que a gente vai levar o nível dessas pessoas? Com os professores também saírem da área de comodismo também. Não são todos, é claro, mas dizer assim, não, ô professor, cara, mas o senhor é avançado, não sou avançado, não, eu sou básico. Só porque eu estava falando de pecuária, de precisão, de leite. Aí o cara falou, mas isso nem existe. Aí eu abri o site do MyIT, aí eu mostrei as tabelas em Excel que as máquinas geram, né, em CSV, como é que puxa. Eu falei, cara, você acha que você vai comprar um equipamento desse? O que vai acontecer? Você não vai conseguir ler a tela. Ele gera um CSV, você gera seus gráficos em Excel. Você trabalha do jeito que você achar melhor. Mas se você conhecer o que é média, mediana e moda, primeiro, vai estudar. Né? Desculpa atrapalhar. Não, imagina, né? Mas é isso assim, que eu brigo muito, assim, sabe? Eu falo muito com todo mundo. Então, assim, eu comecei a mostrar lá como se faz uma distribuição normal dentro do Excel para projetos de bilhões, que hoje eu aplico isso, né? Então, é uma distribuição beta, uma distribuição gama, né? Então, como é que uma Cauchy, né? Como é que você usa uma distribuição de Cauchy para sobrevivência? Qual a análise você consegue utilizar, né? Então, às vezes, as pessoas, elas estão tão cômodas, né? Elas estão naquele comodismo de achar que abre o Google, né, digita Excel, tem lá 10 milhões de resultados, o cara, o conhecimento que teoricamente é infinito, traduz a zero, né? Porque o cara não tem saco de procurar, não tem um saco de ir atrás, né? E assim, o que eu vejo hoje, uma deficiência muito grande de muitos alunos que só busca aquele conhecimento, né? Então, vamos supor, eu quero conhecer sobre filtro, exemplo dentro do Excel. Ele só vai buscar o filtro e acabou, né? Não quer mais saber de mais nada. Falei, cara, mas se tiver um filtro duplo, se tiver um filtro condicional, se tiver um filtro do filtro, se tiver uma versão... Não, eu não quero saber. Né? Eu só quero responder. Eu vi várias publicações das pessoas falando lá que depois que eu passo, eu corro atrás. Cara, é a mesma coisa. Você está dirigindo um avião, né? Você foi selecionado para você pilotar um avião. Depois que eu passei, eu vou aprender, vou fazer uma engenharia de 3 anos. Cara, isso, desculpa, é uma imbecilidade sem tamanho nem igual. E eu dou palestra para universidades, né? E eu falo assim, pessoal, quem acha que Excel é importante na sua vida profissional?
né, no seu dia a dia para você tomar decisões no Excel? Cara, a sala inteira levanta a mão, né? Eu faço outra pergunta: quem está indo atrás dessa busca de conhecimento de Excel? Levanta a mão, né? Então, assim, você olha assim, todo mundo sabe que precisa, mas todo mundo não corre atrás. Está naquele processo estacionário, como fosse: vem até mim, venha a Deus, caia no meu colo, Google, resolva minhas dúvidas, achando que vai acontecer isso, né? Então, imagina assim, eu estou há 22 anos estudando Excel, todos os dias, né? Por isso, sim, que eu falo que Excel, você tem que respeitar o Excel para ele te respeitar, né? Então, não é simplesmente, você não aprende Excel do dia para a noite, né? Então, meus cursos, né, realmente digamos que são 8 horas, só que para você entender aquelas 8 horas, você vai levar quase 3 meses para entender as 8 horas. Então, assim, não é tão simples, tão fácil quanto as pessoas acham. Eu comprei, o conhecimento já está na minha cabeça, já sou um avançadíssimo de Excel. Então, é totalmente descabido essa analogia. Por isso que eu comecei a fazer os artigos, né? Comecei a ajudar a comunidade, fazer uma nova, fazer lá os modelos de critério, ajudar o professor Marcos, né, a fazer outros modelos estatísticos, né, probabilísticos, IA, redes neurais está lá, fuzzy está lá, entendeu? Tem vários outros modelos matemáticos, né, um mais legal que o outro, que eu acho bem bacana, né, com tratativas do Excel, de tratamento de dados também, né, que às vezes vem os dados tudo lixo, né, usa sistemas, né, que você tem que também fazer essa limpeza, né. Então, como que esses dados podem te ajudar a mineração de dados, né? Então, se eu comprar né, o famoso caso da cerveja e da fralda, né? Que o cara vai lá de madrugada comprar a fralda da criança, que a criança está chorando, né? E a mãe pede para ele comprar a fralda e ele compra uma cerveja junto, né? Como você, eu vou comprar minha cervejinha junto, né? E existe esse algoritmo chamado a priori que está lá dentro do Excel, tá todo passo a passo lá. Eu mostrei para a professora Denise Tsunoda lá, professora doutora. Ela falou: pô, você fez Excel, né? Meu Deus do céu. Eu falei: a senhora pediu, né? Então, se a senhora pediu, tem que fazer, né? E daí é isso que é legal, que a gente consegue, vamos supor, ajudar mais a comunidade e se assim a gente vai elevando o nível, né? Só que é um desafio muito grande a gente fazer o aluno acordar, né? Parar de achar que ele é avançadíssimo, parar de achar que é avançado do YouTube, assim, sabe? Eu sou um bom procurador do YouTube, assim, sabe? Ou de artigos. Ele tem um conhecimento todo fragmentado. É muito engraçado isso. Você pede para eles ver um problema, para juntar tudo ao mesmo tempo, ele não sabe. Ele não sabe. Então ele aprendeu uma parte aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, tá, mas agora precisa tudo junto. Um abraço. Aí tem os fundamentos básicos do Excel, esses fundamentos de integração para daí dar o próximo passo, né? Então, fazer redes neurais em 10 segundos, aqui, pra vocês terem uma ideia, né? Legal, pessoal, acho que eu falei muito, professor, desculpe. Eu também falo bastante, se deixar de falar Excel, eu fico, né? Me perdoe. Eu acho que, assim, vendo o Baldini aí trabalhar com Excel, né? Assim como tantos outros professores que já passaram por aqui, isso só nos mostra o quanto nós ainda temos que caminhar, né? Então, você vê o professor lá, Fernando Bastos, dando lá aquela aula de estatística, fala: caraca, eu não sei nada de estatística, tem que remar muito ainda, né? Aí você vê o professor Marcelo Godoy falando de lógica fuzzy, né? Fala: caramba, eu não sei nada de... né? Então, eu gosto de chamar esses caras, né? E esses caras, eles tripudiam nas nossas costas, né? Quase a cabeça, tudo. Por mais que eu estude a vida inteira, eu nunca vou chegar perto desses caras. Isso é verdade. E isso é bom, né? Até para nos dar uma dose de humildade, né? Nós estamos sempre aprendendo, né? Uma insatisfação positiva, né? É verdade, eternos aprendizes, isso é verdade. Os eternos aprendizes, né? A gente está aqui nesse planeta para aprender, para melhorar, para ajudar, né? Então, assim, quem vê o Baldini mexendo em Excel, né? Você fica até constrangido, né? Quem vê o Baldini mexendo em Excel fica constrangido, fala assim: né? Acabou com o meu dia aqui, vou dormir. Não, tô chateado de novo. Você vai chateado. Vou voltar pro R. Vou voltar pro R, que Excel não é comigo, não. Pô. Baldini, há 30 anos da aula de Excel, achava que era avançadíssimo.
Aí, ó. Não, mestre. Aí quando o Baldini aí mexendo, ele fala, pô, peraí, eu não sou avançadíssimo. Voltei para o nível básico. Então, eu acho que esse desconforto até que a casa traz, né? Eu acho que ele é até salutar para um crescimento de todos nós, né? Com certeza. Ele é até salutar. A gente vê que a gente não sabe nada, e é isso mesmo, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada. A verdade é essa, né? A gente está aqui para aprender. E é isso aí. E mestre Marcos, e vendo o Baldini trabalhar e sendo professor da área e juntando com o que o senhor diz, a responsabilidade de ser professor e tentar levar o que há de melhor para os alunos, ela aumenta muito, muito em escala. É porque, como professor, eu não preciso ser o Baldini, mas eu tenho que ter humildade de falar, da gente, existe umas coisas, tem a galera ali, tem a galera cá, sabe? Você poder apontar o caminho correto, ao invés do Google. Não estou aqui porque o Baldini está aqui, não, mas você apontar o caminho correto, porque nós temos a Casa da Pesquisa, tem o Start Dados, tem tantos outros profissionais aí que podem servir de referência para a gente. Então, isso só mostra que o docente hoje ele tem que ter, acima de tudo, humildade. Exatamente. E saber que, por mais que ele saiba, como o senhor mesmo sempre diz, sempre vai ter alguém acima. Isso é bom. Porque senão acabaria o sentido da gente viver. É verdade. Não teria porquê. É verdade. Né? Então, mais uma vez, aí eu agradeço ao Baldini, né? pela sua gentileza. Ele sempre muito solícito, né? Sempre pronto a ajudar. Então, mais uma vez, aí, muito obrigado por esse show de aula. Aí alguém... Cara, muita gente boa. Outro dia eu estava falando, né, que eu estava montando uma aula lá com distribuição uniforme, aí eu, como é que eu vou fazer essa merda no Excel? Eu mandei vou mandar um WhatsApp pro Baldini. Aí eu mandei um WhatsApp para ele, 6 minutos depois ele mandou lá o gráfico no Excel. Eu falei, como é que eu vou explicar essa merda agora? Fudeu. Foi um caso também que a gente estava fazendo o índice de Mattel e eu fiz no Excel. E eu falei, professor, tá aqui o VBA. Assim que eu falei que tinha VBA, né? Ele, Baldini, cadê o VBA aqui, né? Eu falei, esqueci o VBA, né? Do arquivo. E eu tinha que mandar o arquivo, né? Eu falei, fudeu, né? E eu falei, pera um pouquinho, professor, me dá meia horinha. Meia hora já tava no WhatsApp dele. Beleza, vou continuar agora. Eu vou ter que criar toda a lógica em meia hora e todo 2 métodos, né, professor? O índice de Mattel, que a galera adorou, né? Achei bem legal. Daí eu falei, não, eu preciso fazer muito rápido isso aqui, que senão eu vou morrer. Isso que é legal, né? Bacana, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar mais alguma coisa? Tá tudo bem? Ali no chat também, quiser. Então, tá bom. Então, amanhã será nosso último encontro, né? Eu vou falar sobre a metodologia lá de Rockwell, que serve para modelar praticamente qualquer problema envolvendo pesquisa operacional. O professor Rockwell é uma autoridade no assunto, é professor há muitos anos da NPS, lá em Monterey, lá nos Estados Unidos, e eu gosto muito da maneira como ele conduz, né, a modelagem de pesquisa operacional. Eu vou mostrar amanhã, tem um paper muito interessante, o Measure of Effectiveness, que para mim é uma bíblia, é o que eu uso com os meus alunos, uso, né, nas minhas orientações, mestrado, doutorado, né, e muita coisa das minhas aulas eu tiro das obras lá do paper do professor Hopper. Então, é isso que a gente vai discutir um pouco amanhã. E semana que vem, no dia 3, na quarta-feira, então, começa o nosso curso com a HP, né? Vai ser um curso totalmente prático, eu vou explicar todas as equações, vou resolver um exemplo numérico todo na mão, o pessoal sentir mesmo que entendeu, né? Legal. E depois eu separei, depois que eu explicar todo o método, eu separei 10 cases, já passei para o Tiago, né? Nós vamos resolver esses 10 cases, foram cases reais que eu fiz com os meus alunos,
e nós vamos resolver esses 10 cases, o Tiago vai resolver no R. E a gente vai discutindo os resultados. Tá? Então, professor, quais os dias que serão o curso do HP? Quarta e sábado. Quarta e sábado. Ok, obrigado. Tá? Então é isso, pessoal. Então, boa noite e até amanhã. Amanhã a gente se encontra. Valeu, pessoal. Até amanhã. Obrigado aí mais uma vez, Mr. Baldini. Show de bola. Agradeço, Parabéns. Né? Obrigado a vocês, né? Tchau, tchau. Valeu. Boa tchau, noite tchau. aí, galera. Boa